Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Que prazer mais uma vez estar aqui no nosso programa, no nosso podcast, o Pode Explodir. Aliás, vou confessar uma coisa para vocês. Eu já estava com muita saudade dessa nossa saudação, porque os nossos programas ano passado passaram a ser ao vivo, né? Então eu não podia dar bom dia, boa tarde, boa noite. Ou era bom dia ou era boa tarde, dependendo do horário do programa, né? E na nossa primeira temporada, os nossos programas eram gravados. Então eu criei esse bordão, bom dia pelo menos eu criei, não lembro se alguém já tinha falado isso antes, né? Não quero roubar aqui a fala de ninguém, mas as pessoas me encontravam na rua e falavam, fala, bom dia, boa tarde, boa noite, e pegou. Como os programas agora, vocês estão percebendo que passaram a ser novamente gravados, então eu, com muito orgulho, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. E como eu acabei de falar, nós estamos reestreando o nosso programa, o Pode Explodir, com a terceira temporada. Pois é, o terceiro ano do Pode Explodir. Esse projeto que caiu aqui no meu coração, no coração dos idealizadores, Fábio Botelho, Eliel e o Edmilson Brabo Braga, né? Hoje estou apenas eu aqui no Pode Explodir, mas ficou aí o legado dos nossos amigos, né? E retomando o nosso programa, várias novidades que vocês vão ficar sabendo ao longo dos programas. Vamos ter a presença sempre aqui de um amigo, professor, filósofo Elmiro, que vai fazer um programa mensal com a gente. Vamos estar falando coisas maravilhosas. Aliás, já é o próximo programa, o programa da semana que vem, né? Trazendo temas que vão sugerir um diálogo, né? Uma troca, porque como bem fala todos os filósofos, nós não estamos aqui para responder os problemas do mundo. Nós estamos aqui para arguir sobre esses problemas e deixar lá a sementinha da dúvida para que você pense. Esse é o objetivo, né? Fazer pensar. E temos também a participação do Anderson Guerra, que vai estar aqui com alguns colegas dele, alguns convidados relacionados à luta, né? Principalmente o boxe. Se você já tem sido aí um assíduo espectador nosso, você já deve saber que eu faço boxe, coisa e tal. O boxe realmente transformou a minha vida. Eu saí de 117 quilos. Hoje eu estou com 103, 104. Calma que eu vou chegar lá. Meu objetivo são 2 dígitos. Os 3 dígitos perduram. Mas a minha professora de musculação, que eu não faço musculação para ficar igual o Choquito não, tá pessoal? É aquele cara todo cheio de bolota assim, não é isso não. Mas é para transformar gordura magra, a gordura em gordura magra, né? Em músculo. Né? Ela estava falando, não, você não está diminuindo porque você está criando gordura magra. Eu fiquei feliz. Não sei se ela está falando isso para me incentivar, mas eu ainda não consegui sair dos 3 dígitos. Mas vou conseguir, daqui a pouco vai bater os 99 lá. E hoje, estreando, abrindo, mas escancarando as portas do Pode Explodir, está o meu amigo Anderson Gomes. Fala, meu amigo, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Eduardo. Muito obrigado aí pelo convite e por essa ótima recepção aqui. Sejam muito bem-vindos. Já com a nossa aguinha, vocês sabem que eu bebo água pra caramba. Deixa eu molhar o bico. Eu nem vou... Olha, pessoal, esse meu amigo aqui, esse convidado nosso, ele veio assim... Quem conhece o nosso espaço sabe muito bem que eu prezo muito pela qualidade, né? Deixar o ambiente agradável para as pessoas, né? E na nossa reforma, na nossa penúltima reforma, porque a gente está sempre com reforma aqui. Aliás, estamos começando o programa agora, em março, por causa das reformas. Qualquer dia desse eu falo o problema que nós tivemos no ar-condicionado. Um ar-condicionado que estava aqui desde setembro de 2024. Agora que eu consegui acertar o negócio do ar. Porque a loja que me vendeu, vinha aqui, consertava, não consertava. Aliás, o Anderson veio aqui um outro dia para começar o programa, só que estava naquela onda de calor. E o ar, cadê? Só o ar nosso aqui, ó, tentando respirar, porque a gente não conseguia. Então, já há algum tempo que a gente vem conversando, e o Anderson foi através de uma busca que eu fiz na internet, não foi isso, Anderson? Foi isso mesmo. Porque eu acabei criando um jardinzinho, né, um jardim de inverno aqui na entrada. E eu falei assim, cara, eu queria tanto colocar umas plantas bonitas aqui. Poxa, eu acho que fica legal.
Aí eu até pensei, pô, mas tem que ser planta assim, tipo cactos, né? Porque eu não tenho tempo, não tenho muito tempo para cuidar das plantas. E aí entrei em contato com algumas pessoas que trabalham com a revenda das plantas e encontrei essa figuraça aqui. Ele e a esposa dele foram super cordiais comigo, né? E eu sempre procuro ser uma pessoa comunicativa. Comecei a conversar com ele. Aliás, alguns convidados aqui que vão passar aqui já foram convidados, né? São oriundos desse meu perfil de sempre estar conversando com as pessoas, né? E aí comecei a conversar com ele, ele começou a falar umas histórias bacanas. Aí eu percebi assim que ele tem uma fala legal, né? Agora ele é formado em matemática, é formado em administração, em pedagogia, está fazendo. Ele vai explicar isso aí. Trabalha com planta. Aí, olha, mas o cara tem uma história maneira aqui e ele aceitou esse convite, esse desafio para vir aqui contar um pouquinho da sua história, porque como vocês sabem, o Pode Explodir é um podcast que tem a missão de exatamente inspirar vidas através das histórias dos nossos convidados, né? Aí quando eu falei isso para ele, ele falou, topo, porque ele falou que tem uma história bacana de vida, vamos conferir. Não é isso, Anderson? Falei alguma coisa de errado aqui? Se falei, tô enferrujado. Desde novembro que eu não faço podcast, né? Mas eu acho que tá tudo certinho. Maravilhoso. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Fala para mim, Anderson, no que você trabalha hoje, o que você faz, qual é o seu ramo de atividade hoje, e depois eu vou te pedir um pouquinho da sua história de vida. Entendi. Até você chegar aqui. Fala pra gente. Mas eu queria aproveitar primeiro, fica à vontade, e cumprimentar todos com esse jargão aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, pra quem tá nos assistindo aí. Mas você entende, porque tá gravado. É legal, é interessante. Aí o cara, de manhã, aí eu tô dando boa noite, né? Uma saudação de boa noite. Não, faz todo sentido. Né? Todo bom sentido. dia, boa tarde. Só não botei boa madrugada, porque aí já é demais, né? Mas fica à vontade. E eu queria, Eduardo, assim, com a sua permissão, primeiro fazer alguns agradecimentos, né? Fica à vontade. Primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele, eu acredito que nós não estaríamos aqui, né? Aos meus familiares, minha esposa, meus filhos, que são meus apoiadores em tudo. E a minha mamãe, que foi uma guerreira, uma inspiração aí pra minha vida. Ela né? é falecida? Não, ela é vida, é viva. Ah, sim. Mas olha, né? Eu pensei foi, meu Deus do céu, mas graças a Deus. Não, foi porque, tipo assim, a pessoa vai chegando a uma certa idade, né? Sim. E agora ela tá no momento do seu descanso. Mas a sua história, né, pra mim, me inspirou a batalhar. E graças a Deus a gente está aqui de pé hoje, né? Podendo contar uma boa história sobre ela. Aliás, não querendo te interromper, já interrompendo, não é igual, mas a sua história lembra um pouco da minha. Não contei um dia, até o colega falou, não, você aceita um dia a gente te entrevistar? Não, beleza, a gente pode ser. Então assim, me identifiquei um pouco contigo. Claro, não sei os detalhes, você vai contar agora, mas é um pouco parecido. Fala aí. O que é a minha história, né, Eduardo? Em meio a um estado que nós vivemos, ao país, né? Pelo menos você teria aí umas 100 milhões de histórias para sentar aqui na sua mesa e conversar. Mas eu acredito que toda história, ela tem o seu valor e ela precisa ser respeitada, né? Sim. Ainda que a minha história, ela não se identifique com a história de alguém, mas com certeza existem pessoas que se identificam com a nossa história. Uhum. Eu me lembro, há poucos anos atrás, eu estava numa roda assim de conversa, né, com algumas pessoas, e tinha ali a pessoa que conduzia a conversa, e ela fez uma pergunta ali para aquelas pessoas. Na verdade não foi uma pergunta, né, foi nos induzindo a dizer algo que nos trazia alegria e algo que nos trazia tristeza. E ali cada pessoa foi falando, né, algo que gostava, algo que não gostava. E chegou a minha vez, eu não me recordo muito bem o que eu falei em relação à alegria, mas foi algo voltado para a família, né, tipo viajar, natureza. Legal. E quando foi na parte de algo que me entristecia, eu falei algo relacionado também a essa figura de família que existe hoje, né? Alguns filhos sendo criados sem seus pais, enfim, né? essa fuga dessa família tradicional, vamos dizer assim. E quando eu falei isso, essa pessoa, ela na hora, era uma professora, né? Ela disse assim, não, mas você tem que ter uma percepção diferente, o mundo contemporâneo hoje é outro, hoje nós temos um outro formato de família. E eu ouvi ela, né, mas ela trouxe esse contraponto e me deixou uma abertura também para que eu jogasse outro contraponto, mas eu preferi me calar porque não era essa a ideia. Mas enquanto ela falava isso, eu percebi que tinha uma jovem assim à minha direita, que ela desceu uma lágrima do olho dela. E essa pessoa olhou para ela e falou assim, não, gente, olha só, a conversa aqui não é para ninguém ficar triste, não. Aí ela falou assim, não, é porque a história que ele estava contando é muito parecida com a minha história. Olha aí.
Emocionou. E tinha uma outra moça na minha frente que ela falou assim, olha, a história dele realmente é muito impactante, eu perdi meu esposo agora na pandemia, eu imagino como é que serão os meus filhos. Então, por que eu estou te falando isso, Eduardo? Ainda que não seja o assunto, né, a ser discutido naquele momento, mas você vê como é que as histórias, em algum momento, bate com a história de algumas pessoas e isso precisa ser respeitado. As suas similaridades, né? As suas interseções. Faz parte, né? E assim, como a gente vive em sociedade, eu acho que uma parte da necessidade do ser humano viver em sociedade está exatamente aí. Por que o podcast ele dá tanto certo? Né? Por que hoje é uma potência de comunicação? Exatamente porque a gente está interagindo, está trazendo alguma coisa e as pessoas em casa estão ou se identificando com a sua história ou conhecendo uma história diferente. Né? Então essa capacidade, essa necessidade de comunicação é que faz aí o ser humano ser um ser sociável, né? Um ser social. Mas fala aí. Então, talvez a minha história, ela possa, em algum momento, né, tocar em algum ponto da história de alguém e essa pessoa ela possa entender que é possível superar as dificuldades. Hoje eu não vim aqui no seu podcast para contar uma história triste de forma alguma, mas às vezes é preciso a gente passar pelo ponto da tristeza para que a gente possa mostrar que existe a capacidade de superação. E hoje, Eduardo, eu como uma pessoa simples, eu me considero como um vencedor. O fato de eu estar hoje de pé, vivo, com a minha família, vivendo uma plenitude de felicidade. Isso para mim realmente me representa hoje, a gente pode dizer assim. Mas respondendo a tua pergunta, né, a minha profissão. Hoje, Eduardo, eu atuo como técnico em radiologia. Né? Eu trabalho pode-se considerar uma das maiores emergências aqui do Rio de Janeiro, tá? De um hospital público, e eu atuo como técnico em radiologia, mas a minha vida educacional, né, a minha vida profissional, ela passa por vários caminhos aí, que seria talvez interessante, né, a gente pontuar algumas coisas. Por favor. Mas já posso inicialmente dizer para você que foi através dessa profissão, técnico em radiologia, que eu tive a possibilidade, através de uma escala de horário flexível de trabalho, eu tive a possibilidade de estudar, de me profissionalizar em outras profissões, né, de realmente me aprofundar naquilo que eu gosto, que é adquirir o conhecimento. Legal. Ele está falando isso porque, além de você ter estudado, né, ter feito o curso, o técnico, né? Foi técnico ou tecnólogo? Foi técnico. Foi o técnico, sim. Né? Em radiologia, você também já tem 2 faculdades, é isso? 2 graduações? Eu já sou formado em 2 graduações e agora eu iniciei a terceira, que está sendo um grande desafio. E quais são as faculdades que você fez? Eu me formei em administração, eu me formei em 2021, fiz a graduação em administração, terminei bem naquele período da pandemia, né? Mas foi à distância ou presencial? Não, essa foi à distância. Essa foi à distância. Foi onde que você fez? Fiz pela Estácio. Pela Estácio. Legal. Mas assim, se você me permite voltar só um pouquinho, só para que você possa entender o porquê dessa primeira faculdade, né? Eu ia te perguntar o que te fez levar a fazer administração. Isso, você vai entender. Eu me formei em radiologia em 2010, ano de 2010. E assim que eu me formei, eu ainda no período de estágio, eu já consegui uma oportunidade de emprego. E comecei a trabalhar no hospital. Só que, assim, eu até te agradeço, né, o que você chegou a dizer a respeito da minha dicção, da minha fala. Eu não me acho um bom falante. Você falou, não, acho que ele fala bem. E outras pessoas também acharam, né, legal essa oratória e falou assim, pô, você tem tudo para algum dia estar dentro de uma sala de aula, né, ensinar, você explica bem. E, enfim, isso de alguma forma caiu no meu coração. E eu enviei um currículo para um curso de radiologia para poder dar aula. Né? Legal. E esse curso me chamou, fez uma entrevista, achou interessante e eu comecei a dar aula em 2011. Né? E eu fui dando aula, dei aula até 2014. Chegando esse período de 2014, o dono desse curso ele me chamou e falou assim, olha, para que você continue dando aula, você precisa ter um nível superior. Você não tem como ministrar aula apenas com curso técnico. Entendi. Não que eu não pudesse ministrar as aulas, na verdade não poderia aplicar avaliações. Né? Então eu poderia ser um instrutor, mas não poderia aplicar. Um tutor, né? Um tutor, mas eu não poderia aplicar avaliações. Só que na época eu já aplicava. Mas o que acontece? Ele me chamou por quê? Porque surgiu uma lei dizendo isso daí, que a partir acho que de 2016, salvo engano, você não poderia realmente mais dar aula, tá? Se você não tivesse nível superior. E eu não sei se você já ouviu essa história, diz que toda pessoa que não sabe o que fazer, faz administração. Isso com todo respeito aos administradores, né? Você tem dúvida em qual faculdade fazer?
faça administração. A gente costuma dizer isso daí porque realmente a administração ela te abre um leque. É muito amplo, né? É um leque muito amplo. Possibilidades de você trabalhar em qualquer lugar, talvez, que você olhar hoje, você precisa de um administrador. Isso. Aqui você talvez é administrador aqui do seu podcast, né? Exatamente. Mas então é muito interessante. Então, eu fiz administração com essa perspectiva. A perspectiva de quê? De ter uma graduação de nível superior para que eu pudesse continuar dando as minhas aulas. Só que pela minha falta de pesquisa, tá, de aprofundamento para saber se realmente essa seria uma boa graduação para dar aula, depois que eu já estava no meio da graduação, eu cheguei à conclusão de que a administração não seria a faculdade ideal para que eu pudesse ingressar na área da educação. Entendi. Porque, na verdade, ali você tava querendo, você precisava chancelar a sua profissão. Sim. Então você precisava da graduação ali, né? E aí foi em administração. Mas isso já aconteceu bem no início do curso, no meio ou mais lá para o final? Já estava no meio do curso. Não tinha como voltar. Porque assim, eu quando entrei na Estácio, eu tinha um amigo meu chamado Cláudio que fazia mestrado comigo lá na COP, lá na UFRJ. E eu falei com ele, pô, eu tô fazendo isso aqui para um dia dar aula numa faculdade. Você quer dar aula numa faculdade? Tá bom, vou ver um negócio para você. Eu falei, calma assim, Cláudio, relaxa. Aí passado um tempo ele falou, consegui uma vaga para você dar aula lá na Estácio. Aí eu, como assim, Cláudio? Não, sério, mudou minha vida. Né? Na época mudou bastante minha vida. E aí ele falou assim, não, olha só, a gente está fazendo um curso aqui de mestrado em engenharia nuclear e você vai entrar no curso de tecnólogo em radiologia. Legal. Poxa, então, não sei como é que está agora, não sei quando você fez, em que época, mas já existia na Estácio esse curso, tecnólogo em radiologia. Se você tivesse feito essa pesquisa, você já poderia ter entrado nessa faculdade, porque além de você ter a graduação, já era uma área afim sua, né? Aí vai a importância das pessoas darem uma olhadinha antes, é isso mesmo. Mas eu vou te falar, por exemplo, adolescente, minha filha, ela está até hoje, tadinha, sem saber o que quer fazer da faculdade, está fazendo pré-vestibular, mas é difícil mesmo você fazer uma boa escolha. Minha prima começou a fazer medicina e parou. Olha isso. Passou no concurso e parou. Mas vai lá, continua. Sobre a administração. Você viu que a administração era uma faculdade que não te agregava muito no seu perfil, né? Para educador, é isso? Isso, exatamente. E aí você meio que ficou assim, meio frustrado. Eu não digo nem frustrado, mas assim, eu me senti também na responsabilidade de pelo menos terminar o que eu comecei. Né? Isso daí, se é uma característica que eu tenho, é essa, Eduardo. Se eu começo uma coisa, independente da dificuldade, eu sempre vou até o final. Né? Então eu já estava realmente na metade já da faculdade e fui concluir a administração. Né? Fiz administração, então eu estava assim, hoje, vamos dizer assim, um pouco mais documentado para que eu tivesse liberdade para mim dar aula dentro desse segmento da radiologia. Mas a administração ela não te deu assim nenhum braço, alguma coisa que melhorasse a radiologia no que você atuou, ela não agregou muito assim para você? Não, são conhecimentos assim distintos, né? E o que na verdade eu precisava era realmente da didática do ensino. Né? Entendi. Eu ministrava as aulas, mas segundo a minha concepção, mas diferente da base que a pedagogia me deu. Né? Realmente assim, a pedagogia já me deu uma outra base. Mas enfim, concluí a administração, né? Surgiu outras oportunidades em outros cursos, também em alguns outros hospitais, e eu me distanciei um pouquinho da educação, fiquei só no segmento hospitalar, mas com a educação dentro do coração. Eu falei, não, a partir de agora, né, eu vou entrar numa faculdade que possa me dar uma base melhor para a área educacional. Entendi. E o que você pensa diferente das licenciaturas específicas, português, matemática, geografia? Pedagogia. Né? Você abrange, né? Que você abrange tudo. Mas aí, Eduardo, mais uma vez, eu não digo que eu me enganei, mas mais uma vez eu fui talvez mal informado em relação ao segmento da pedagogia. Né? A pedagogia, apesar dela te dar um leque, mas ela é um leque, vamos dizer assim, expansivo para a educação infantil. Para a educação infantil. Então a pedagogia ela te dá a condição de você dar aula, né? Até, vamos dizer assim, até o 5º ano, né? Em algumas escolas até o 6º, 7º ano, e é mais voltado para o segmento infantil. E quando a gente pensa em segmento infantil, inclusive até meu TCC foi sobre isso, né? A gente pensa num ambiente muito feminino. E essa foi a minha realidade, né? Eu estive aí numa turma de cerca, aí, vamos dizer assim, de 40 alunos, e só tinha eu e mais um outro rapaz de homem.
né? Por final nem vi, mas ele só estava eu de homem. Então é um universo extremamente feminino. Tem até muitas histórias legais em relação a isso, né? Aquele assunto você tá numa sala de aula, entra a professora, bom dia meninas, e tá lá você, né? Aí você ficava quieto, né? Bom dia meninas. Deixa eu ficar quieto, né? Mas por outro lado, assim, as companheiras de turma, né, talvez entendendo ali a tua situação, professor, tu antes tá aqui, tem um rapaz, cara, tem um rapaz aqui, né? Então isso para mim já era normal, já era normal, era até divertido. Mas não deixou de ser uma experiência assim, muito agregadora, nova e uma superação de desafio. Tá? Você está num ambiente assim que é 90% feminino, tá? E você como homem, você ir ali galgar os seus passos naquele ambiente. Posso até aproveitar, se você me permite, né? Claro. Mandar um abraço aí para um grupo muito especial, né? Que foram 7 amigas de turma ali que me abraçaram, fizemos parte de um grupo ali muito importante, né? Então esse grupo aí foi que me deu a condição realmente e ânimo de seguir em frente e alcançar aí a formação. Mas aí voltando ao assunto, a pedagogia, ela me deu, né, essa condição de ter um contato mais aprofundado com a didática do ensino, que isso é importante, né? Você tem que saber como ensinar. Às vezes você conhece pessoas que sabem muito, você melhor do que ninguém pode explicar isso, né? Pessoas que sabem muito, mas no entanto não tem aquela didática, né, a explicação no ensino. Então a pedagogia, ela me mostrou aí esses caminhos, tá? Mas bati nessa questão desse bloqueio de um ambiente feminino. Eu tô ouvindo aqui a sua fala, eu tô pensando aqui, porque tem um amigo meu, o Kleber, né? Ele também disse que aceitou o meu convite para vir aqui. Ele é casado, a esposa é nutricionista, coisa e tal. E assim, ele também é formado em pedagogia e ele usa o curso dele, aí eu não sei se é uma pós-graduação que você teria que fazer, para estruturar cursos, por exemplo. Sim. Né, que eu acho que isso é sensacional hoje. Sim. Porque, imagina, eu quero ensinar sobre como consertar celular. É o que você falou. A pessoa que não tem acesso, né, de como vai fazer isso, ela de repente vai fazer, mas sem aquele conhecimento de como compartilhar de forma ideal aquele conhecimento. Já uma pessoa ligada à pedagogia, ou um professor, ele já vai ter um pouco mais de percepção de como fazer isso. Então ele pode criar cursos de uma forma efetiva e eficiente, né? Aquele curso ser um curso mais assim, vendável, né? Ele ser mais proveitoso. Mas assim, pelo que eu entendi, tanto na administração quanto na pedagogia, você nunca teve interesse em trabalhar especificamente nas duas áreas, mesmo porque o teu objetivo era chancelar o curso que você dá, ou dava, né? Sim. Então você não trabalhou na área, né? Nenhuma das duas. Não cheguei a trabalhar na área, mas nunca fiquei assim desempregado nesse período, né? Sempre trabalhando no hospital e dividindo o meu tempo, né? Como técnico e como estudante. Mas você perceba que até essa explicação que você deu, né? Sobre você utilizar a pedagogia como ferramenta para outros fins, você veja que isso é uma forma de realmente você tentar alocar esses homens que se formam em pedagogia, mas que não conseguem ingressar no ramo educacional infantil, né? Porque imagina você como pai, né? Eu tenho um casal de filhos, você provavelmente tem sua filha, vamos imaginar uma mãe levando uma filha, né, para entregar uma filha numa creche, e quem é o professor, né? É um homem zarrão desse aí de 2 metros de altura para receber a sua filha. Então, lógico que isso não vamos imaginar coisas contrárias em relação a isso, mas os cuidados básicos que uma criança necessita, não é? Isso já é mais do que comprovado, e que uma mulher é a pessoa, vamos dizer assim, mais habilitada para aplicar esses cuidados básicos, né? Então, o que restou para o homem no segmento da pedagogia? Né? Esses caminhos alternativos. Ocupar um segmento de direção, de uma escola, né? Para ser um gestor educacional, ou você se envolver em áreas até educacionais, mas para as turmas dos anos finais, né? 5º ano, 6º ano, que já né, seus 10 anos, 11 anos, já é uma idade um pouco mais aceitável, e o homem ele consegue controlar bem esse segmento. Mas, claro, Eduardo, isso está mudando com o tempo, né? Pelo trabalho de conclusão de curso que eu fiz, foi todo em cima disso, né? A figura do estereótipo masculino no segmento infantil, e a gente tem a nível Brasil, né, apenas 5% dos homens ocupam esses espaços.
Na pedagogia? Na pedagogia, no segmento educacional infantil, dentro das escolas, nas salas de aula e nas creches. Né? E é interessante o relato desses homens, assim, é até impactante, né? Você tem esses relatos? Você já ouviu, assim, porque está na tua área, né? Isso, eles se sentem confortáveis? Como é que é? Não, eles se sentem super desconfortáveis, mesmo? principalmente no sistema privado. No público, não tem jeito. O público, se você passar um concurso, eles vão ter que te engolir, né? Mas eles vão te engolir, perdoa a expressão, né? Eles vão ter que te aceitar, mas vão ter que te aceitar de que forma? Eles vão direcionar você, principalmente para essas turmas dos anos finais. Mas vamos supor que abra aí um concurso, né, para o segmento infantil, para a creche. Se você passar um concurso, eles vão te aceitar. Não tem como não aceitar. Sim. Mas eles vão tentar te posicionar ali dentro daquela instituição, não diretamente com a turma. Nossa, isso no sistema público. Agora, no sistema privado, esse é o mais agravante. Você tem relatos de professores, né? Tem um relato de um professor lá de Goiás, que ele tem uma vasta experiência, mas no sistema privado, né, ele entrega o currículo dele e, enfim, a direção chama, olha, seu currículo é muito bom, mas você realmente não tem como se enquadrar o perfil da escola, porque é uma escola de educação infantil, né, e como é que os pais vão receber isso daí? Então, realmente é muito constrangedor, mas como a gente vive hoje num mundo, né, que é um mundo que ele está se abrindo para essa diversidade, eu acredito que iniciativas, né, como de muitos homens hoje ingressando na pedagogia, vamos dizer assim, talvez possa daqui a um tempo mudar esse quadro, né? Eu não sei. Essa mudança ela está muito mais associada, né? O pessoal usa a quem não tem lugar de fala. Nem vou entrar nesse negócio, porque isso é bastante delicado, né? Então, assim, as pessoas que teoricamente seriam mais fragilizadas pela sociedade. Sim. Então, assim, acho difícil o homem conquistar novos espaços. Na verdade, eu acho que a tendência é ao contrário, né? A sociedade meio que empurra, né? Eu acho até que com uma certa razão, porque a mulher realmente é muito discriminada e uma série de pessoas são realmente muito discriminadas, né? Mas eu acho que seria o processo, não seria numa entropia, né? Onde você tem a água salgada e a água doce, quando você tira, dificilmente a água doce vai tornar a água salgada mais salgada e aumentar a quantidade de água doce. O que você vai ter uma distribuição da água salgada mais diluída em todo. Então, eu não sei, né? Posso estar enganado. Mas pelo que eu vejo hoje, eu acho que é mais ou menos isso aí. Mas, então tá, você fez então sua faculdade de administração, você fez sua faculdade de pedagogia, né? Mas você tem uma terceira, ou vai fazer uma terceira. Agora eu ingressei, né? Eu fiz, no caso, o vestibular, né? E ingressei no mesmo segmento dessa segunda faculdade. A gente até comentou alguma coisa sobre, né, que é esse projeto, né, essa parceria do governo do estado, que é a parceria do CEDERJ, que é essa parceria do estado com as faculdades públicas, principalmente voltada para o segmento da formação de professores. Né? Porque é uma necessidade muito grande, né? E assim, Eduardo, para quem não conhece nem está nos ouvindo, seria interessante, não é, pesquisar sobre esse projeto, porque é muito legal você ter a oportunidade de se formar, né, por uma faculdade pública, com um ensino realmente assim, puxado, viu? Você sai com uma bagagem assim, muito interessante, muito boa, e a pedagogia, né, eu consegui pela UERJ, e no caso agora a matemática, eu iniciei pela UF. Só que é aquilo que eu digo para você, se você me permite, né? A matemática não é uma faculdade, vamos dizer assim, para quem quer aprender matemática, que é o meu caso. A minha base de matemática ela foi muito nivelada por baixo, muito básica, né? Então, assim, eu estou encontrando assim muitas dificuldades, porque realmente a modalidade de ensino, né, ela já é para quem sabe matemática. Mas, como eu te falei, Eduardo, assim, tudo aquilo que eu começo, você não para. E ainda que eu perca a noite de sono, ainda que eu recorra a pessoas que possam me ajudar, então, meu querido, assim, aos trancos e barrancos a gente vai. Então, Anderson, eu também sou professor, né, como você já falou, e eu converso com os meus alunos, principalmente esses que têm um perfil parecido com o seu, né, que é aquela pessoa ambiciosa, não ambiciosa mas no sentido de crescimento, de querer ter as suas coisas, de querer crescer, evoluir. E esses alunos muitas das vezes vêm com uma base um pouco deficiente, né? E aí o que eu falo para esses alunos? Vocês têm uma dívida, vocês têm que pagar essa dívida de alguma forma, né? Então não é aquele conhecimento que está entrando agora que
mas não é que é tão difícil, né? No caso do ensino médio, eu não julgo ser um conhecimento tão difícil. Fazer matemática pura, é um desafio até mesmo para quem gosta de matemática. Porque você não fica lá fazendo continha, né? Parece que tem mais letra do que número, né? Muito complicado. Então, assim, não tem jeito, né? É voltar um pouquinho no tempo, né? Pagar essas dívidas, tentar concomitantemente a sua faculdade, né? Não vai ter jeito. Em algum momento você vai precisar pagar essa dívida aí, né? Mas assim, já começou o curso, tá gostando? Já comecei, né? E o que eles chamam de matemática básica não tem nada de básico. Não, é básico só no nome. Só no nome, São né? coisas que você fala assim, meu Deus, como é que você vai chegar a um resultado nisso daí? Mas assim, eu costumo dizer que é um degrau de cada vez. Degrau de cada vez, e a gente vai vencendo um desafio de cada vez. Não foi diferente na administração, mas tivemos aí a questão da pandemia na época que facilitou muita coisa, né, a nível educacional. Eles tinham que formar os alunos, então formaram, né, aliviando a questão de estágio, muita coisa você fazia de casa. Né, e enfrentei o desafio da pedagogia, que realmente foi desafiador, principalmente no período do estágio, não é que eu teria o primeiro contato, né, com as crianças, com os alunos, mas graças a Deus fui muito bem abraçado por aqueles que me receberam. Então, assim, a vida é ultrapassando desafios em todo o tempo. Então, eu acredito que não vai ser diferente agora, né? O que talvez para muitos possa ser algo simples, mas é como eu te falei, né? É a história de cada um. Para mim é realmente um pouco dificultoso, mas eu tenho certeza que de uma forma ou outra a gente vai conseguir. E assim, a peculiaridade, né? As características de cada graduação que você fez. Como é que você consegue, assim, falar sobre cada uma delas, assim, as diferenças e, de alguma forma, como é que elas conseguiram agregar? Porque mesmo você não atuando como administrador, porque, por exemplo, nós temos muitos engenheiros que não são engenheiros. Eles se formam em engenharia, mas não atuam como engenheiros. Eles atuam como administradores, vão para outros ramos. Mas a engenharia deu uma capacidade de raciocínio lógico para ele que gera um diferencial. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendo. Então, assim, o que a pedagogia, a administração, e agora eu não sei quanto tempo você tem fazendo... Estou no primeiro período. Então nem está valendo, né? Não está valendo. Essa percepção a gente já teve, já foi aquele susto, né? Foi. Mas pelo menos como é que essas duas faculdades, né, agregaram, de alguma forma, mesmo não te chancelando do jeito que você falou, a sua vida? Porque você ainda não falou, você também, como eu falei aqui no início, você também trabalha meio que por hobby, mas você tem as plantinhas, né? Sim. Isso te agregou de alguma forma? Melhorou para você? Como é que é? Sim, sem dúvida. A administração, eu costumo dizer que a administração ela é para a vida, Eduardo. Né? Antes de fazer essas faculdades, né? Logo assim que eu ingressei no hospital, eu venho de um outro trabalho, né? No início da minha vida profissional, trabalhei em mercado, então era uma vida muito difícil, enfim, depois se você me permitir eu falar um pouquinho só sobre esse período da vida aí. Na verdade vai ser, eu quero fazer esse link mesmo, vai lá. Então, assim, depois que eu comecei a trabalhar no hospital, fazia diversos plantões, então eu comecei a ganhar, né, um dinheirinho a mais que ganhava, então tinha só aquela ideia de comércio na minha cabeça, que era o que eu fiz durante a minha juventude de trabalho. Então, tentei 2 empreendimentos, né, montei uma loja de informática, mas ela não deu certo, montei depois também investi bem numa sala de raio-x aqui em Campo Grande, legalizei, fiz tudo direitinho. Olha aí a administração, né? Mas não deu certo essas duas. Isso antes da faculdade de administração. Ah, tá. Antes. Entendi. Antes. E o que acontece? Eu digo para você, se eu tivesse tido essa experiência da administração, eu posso dizer para você que tudo seria diferente. Eu consigo pontuar para você hoje os erros que eu cometi. Isso que eu queria ouvir. Legal. Eu consigo pontuar para você os erros que eu cometi naquela época, que hoje eu não cometeria mais, e seria tudo diferente. Então a administração para mim é realmente para a vida, né? Legal. Então são erros assim muito infantis, que, poxa vida, se eu tivesse um pouquinho de orientação, se eu conseguisse fazer ali, sabe, meia dúzia de planejamento, né? O que eu vou fazer, aqueles monte de diagrama lá que eles ensinam, de peixe, disso, daquilo, eu falei, poxa vida, como é que poderia ser tudo diferente? Diagrama, né? de qualidade, né? Exatamente. Você fala engenharia da qualidade. Então, a administração para mim, é para a vida. Legal. Tá? É para a vida. Agora, a pedagogia é para o coração. Coração. A pedagogia, ela desperta em você um espírito de desejo de transformação. Porque hoje eu vejo, Eduardo, nessa juventude, nessas crianças, a perspectiva de futuro para o nosso país.
E como é que estão essas crianças hoje, né? Como é que essas crianças estão sendo orientadas, ensinadas hoje? E se a gente realmente não voltar o nosso coração para isso, a gente está aí tendendo a um futuro bem difícil. E eu acho que nós já estamos colhendo os frutos dessa dificuldade. É verdade. Frutos, assim, dificílimos. Uma geração que hoje, uma juventude que está extremamente fragilizada para enfrentar os desafios dessa vida. Então, eu acho que esse fortalecimento para enfrentar os desafios precisa acontecer nessa tenra idade. Você precisa criar nessas crianças meios, formas, enfim, de que eles possam entender de que nem sempre na vida as coisas vão sair conforme eles querem. Mas que eles conseguem superar essas dificuldades e conseguem vencê-las. Mas hoje a gente está realmente vivendo uma geração onde as telas, né, elas são realmente o equilíbrio dessas crianças. Principalmente esses vídeos curtos que vai subindo, então a criança, a mente dela está nessa questão. Então se você diz para ela hoje, olha, você tem que esperar um pouco, a mente dela não sabe o que é esperar, porque o dedinho dela faz com que o vídeo suba e ela acha que a vida é imediata. Eu vivo falando aqui que eu faço uma analogia ao fast food, né? Isso, o berço disso aí é lá nos Estados Unidos, porque as pessoas elas não tinham uma hora de almoço, né? Bolsa de valores, mercado financeiro, ele tinha que se alimentar, ele precisava almoçar o mais rápido possível para ele não perder dinheiro, porque ele tinha que voltar. Né? Só você ver aquele filme A Procura da Felicidade com Will Smith. Filme incrível. Né? Incrível. Com o filho dele. Incrível. Né? Aquilo dali retrata bem como é a vida do americano. Então o fast food é similar a esses aplicativos, né? Onde você... Se o vídeo já tiver 1 minuto, já não tem muita... Né? O negócio já... Então, assim, eu vivo falando que a vida da gente não pode ser um fast food. Ele tem que ser um slow food. Tudo bem, em algum momento você precisa resolver alguma coisa rápida, faz parte. Agora, você viver nessa adrenalina... Pô, imagina, aí você faz uma comparação. Você vai levar sua esposa para almoçar fora. É uma data especial. Você vai levar ela, nada contra os fast food. Mas você vai levar ela no fast food ou você vai querer preparar uma coisa bacana para ela? Claro. Né? Num restaurante, uma luz de vela, sei lá, alguma coisa do tipo. Claro. Então, o slow food, né, o momento especial, ele tem que ser mais presente do que o fast food. É verdade. Essa correria ela tem que ser assim, eventual. Aconteceu um imprevisto, então, opa, eu tenho que almoçar, ser alguma coisa rápida aqui. Mas se isso virou a regra. Só que nesses aplicativos, do jeito que a gente está falando, é o vídeo rápido. É verdade. É o vídeo fast. Então, toda hora você está passando. Então, você não consegue, por exemplo, muitas das vezes, despertar a atenção do aluno durante 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Impossível. Uma aula. Impossível. Só que a sociedade não entende que essa aula, como você falou, prepara o indivíduo. Ah, mas eu não vou usar matemática para nada. Quem disse? E se um dia você for professor de matemática? Ou se um dia você quiser trabalhar com engenharia? Sua mente tem que ser racional, tem que ser lógica. Você não sabe o que você vai ser quando crescer, né? Aquele negócio. O que você vai ser quando crescer? Calma. Vamos estudar, vamos fazer o ensino aqui direitinho, o ensino fundamental, o ensino médio. Isso é uma outra discussão, mas eu estou só pegando o gancho que você está falando aí e trazer essa realidade. Realmente, os alunos, os meninos, as crianças, isso não são todos, tá? Sim. Existe um pessoal que sabe da necessidade do estudo e os pais estão ali. Sim, né? Sim, sem dúvida. Então, mas isso é um desafio para nós educadores, né? Verdade. Fazer essa coisa transformar de alguma forma. Então eu entendi o que você trouxe. Eu gostei bastante dessa percepção, né? A administração é para a vida e a pedagogia é para o coração. É para o coração. Isso vai dar um corte. Ah, que bom. Com certeza isso vai dar um corte. Que bom. Agora deixa eu te falar. Você falou o fantasma do passado. Eu esqueci aquele filme, né? O fantasma do passado, o fantasma do presente, o fantasma do futuro. Né? Depois eu vou tentar lembrar aqui. Você falou da sua vida presente, né? Sim. Fala um pouquinho do Anderson Gomes antes dessa vida. O Anderson Gomes em algum momento se viu num podcast
o Anderson Gomes algum dia se viu como um pedagogo, um administrador, alguém que tem um hobby, que é trabalhar com plantas, ou o técnico de radiologia, como é que era o Anderson Gomes no seu passado? Conta um pouquinho do início da sua história pra gente. Quero fazer um paralelo com o que você contou agora. Eduardo, você falando assim até dá um nozinho aqui dentro. O nome do filme é Um Conto de Natal. Conto de Natal, onde fala dos espíritos do passado, do presente e do futuro. Realmente assim, eu costumo dizer até para meus filhos, né? Às vezes não é tão importante como uma história ela começa, mas é importante como uma história ela termina, né? A gente começou aí de trás para frente a nossa história, vamos dizer assim, eu estou te contando aqui o lado hoje, bom, né? o de hoje, né? Mas a minha história, né? O início da minha história, assim, não é uma história que me traz assim boas lembranças. Contudo, se você me permite, eu vi uma psicóloga até num podcast, ela falou uma pequena frase, uma pequena explicação que isso definiu muito a minha vida e me trouxe uma resposta. Por isso que é interessante, Eduardo, assim, a gente utilizar desses meios de comunicações para tratar assuntos como você faz. Eu acho isso fantástico, né? Se as pessoas trocassem esses vídeos rápidos por vídeos como esse, como podcast, porque às vezes você ouve ali alguma coisa que isso traz uma resposta para sua vida. Que vai enriquecer Que vai enriquecer vida, demais. E ela trouxe uma resposta sobre, né, pessoas que convivem com traumas do passado, com situações que passaram, que isso talvez gerar um bloqueio na sua vida. Ela disse assim, em outras palavras, não sei especificamente como ela disse, mas ela deu a entender o seguinte, que aquilo que a gente considera como traumas do passado, a gente tem que ver isso como talvez um processo ou uma conta que foi necessária que você apagasse para que você usufruísse do futuro que hoje você se tornou. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o que você passa no passado e você considera como algo muito dificultoso e algo marcante, algo que te tortura, que te incomoda, passe a enxergar isso como algo que foi necessário você passar para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Talvez isso seja até uma redundância, algo que se ouve muito, mas dependendo do momento a qual nós estamos ouvindo, isso cai no nosso coração que, não, realmente é isso daí. Então, no momento em que eu vi isso, eu falei, não, realmente é isso daí. Eu vou parar, talvez, de ficar me alimentando de coisas ruins que aconteceram no passado e vou enxergar o meu passado como algo necessário para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. E o que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa comum, Eduardo, como você, como qualquer outro. Mas, olhando para o meu passado, eu me considero uma pessoa vitoriosa. Tendo a minha família ao meu lado, podendo dar para meus filhos algo que, lamentavelmente, minha mãe, com todo esforço, nunca conseguiu nos dar. Então, isso para mim é algo vitorioso, né? Então, o início da minha história, como eu falei aqui no início desse podcast, né, naquela roda de conversa lá, naquela reunião que nós tivemos, né, eu fui um filho que eu fui criado sem pai, né, somente pela minha mãe. Na década de 80, a minha mãe conheceu meu pai ele é francês, e ele veio para cá, para o Brasil, para implantar algum tipo de trabalho aqui na Michelin. Eles se conheceram ali e houve aquela paixão, né, entre os dois. A minha mãe ela foi para a França para viver com meu pai. Lá aconteceu, né, a gestação, eu nasci lá na França. Então você tem cidadania francesa? Sim, tenho cidadania francesa. Que legal. Na verdade eu tinha dupla nacionalidade. Isso é até uma outra história também O que você está fazendo aqui no Brasil, hein? Vamos lá para França. A minha esposa ela fala muito isso daí e muitas pessoas falam isso também, né? Quando conhecem um pouquinho da minha história. Não, mas é interessante, é pertinente, é algo a pensar. Mas enfim, não é... É um projeto, é o fantasma do futuro. Daqui a pouco você vai falar sobre os possíveis projetos para o futuro, né? Daqui a pouco a gente fala. Então, mas você imagina na década de 80 a dificuldade de comunicação, né? A gente tem uma ideia de comunicação do que a gente tem hoje. Mas você imagina a minha mãe lá, longe dos pais, na França, e começou a ter problema de relacionamento, enfim. E eles se separaram, né? Lá na França, e viemos embora para cá, para o Brasil. Então, a minha história ela começa assim, né? Um filho, ele sendo criado longe do pai. Por que eu costumo sempre frisar essa questão? O seu pai ficou lá na França. Na França, né? Entendi. Por que eu sempre costumo frisar isso, Eduardo? Você fala bem francês? Não falo francês não. Então, por que eu friso bem essa questão do pai e do filho? É porque, como eu disse no início desse podcast, assim, toda história ela precisa ser respeitada, né? Então, dificilmente um filho que ele foi criado com seu pai e com a sua mãe, ele vai entender a dor de um filho que foi criado sem um
desses dois, né? Sem o pai ou sem a mãe. Então, mas o que a gente tende a fazer como ser humano? A gente tem que fazer substituições. Então, veio para cá, para o Brasil, e quem se tornou a figura paterna? Meu avô. Meu avô se tornou a figura paterna. Pai da sua mãe. Pai da minha mãe. Então, chegava aquela época de escola, Dia dos Pais, como é que é o nome do seu pai? Arnaldo Gomes da Costa. Como é que é o nome do seu avô? Arnaldo Gomes da Costa. Aí batia aquele conflito, eu chamava a mãe na escola e explicava, não, porque ele não tem pai, o avô dele é o pai. E houve essa substituição, e isso foi funcional durante a minha fase da infância. Porém, a situação se tornou crítica quando os meus avós, depois de 40 anos de casado, eles se separaram. Aí realmente a situação se tornou 40 crítica. anos de casado. Você sabe que diante de uma separação, tomam-se partidos, né? Sim. Então a minha mãe, ela ficou com a minha avó e automaticamente comigo. E talvez pela falta, né, de orientação na época, nós saímos de casa e fomos viver de aluguel. E isso é um outro ponto complicadíssimo, né? Para quem nunca pagou aluguel, viver nesse ingresso... cara, porque o aluguel, eu graças a Deus, algo difícil. Eu nunca vivi, mas eu tento ser o mais empático possível. E nisso eu, assim, quando eu era novo, aí alguém me falava, o que você quer na vida? Eu falei assim, para eu me casar eu tenho que ter uma linha telefônica. Olha isso, cabeça de moleque, né? O meu carro e a minha casa. Porque o telefone era o meio de comunicação, né? Eu odiava ficar naqueles... Você é da época do orelhão? Peguei. Ficha? Você era da ficha ou era do cartãozinho? Peguei os dois. Os dois? Os dois. Eu era da ficha, de você vir com aquela ficha assim, colocar em cima do orelhão assim, e black. Às vezes o orelhão tava com defeito e cuspia a ficha de volta, né? Cuspia a ficha de volta, às vezes segurava a ficha, né? Era horrível. Então eu falei assim, não, para eu conversar com as pessoas eu tenho que ter o telefone, que era caríssimo, porque você, na verdade, quando comprava o telefone, você comprava as ações, né, acho que era Telebrás, não era Telebrás, eu não lembro, da empresa, né? Era Telerge. Você comprava as ações da Telerge, por isso que era caro ter uma linha, né? Tanto que quando você vendia o telefone, você, sei lá, era quase um carro usado, né? O negócio era caro. O carro, porque eu adorava, sempre gostei muito de carro, e a casa. Porque eu sempre me via na seguinte situação, cara, e se acontecer algum problema de eu não ter o dinheiro do aluguel? Isso. Como é que vai ser isso? Então, assim, eu nunca pensei, claro, graças a Deus, o Papai do Céu me permitiu que eu não precisasse nunca morar de aluguel, né? Mas eu teria uma angústia muito grande, eu vou ser sincero. E imagino que esse era o sentimento seu, ainda mais novo, né? Esse era o sentimento e era a vivência. Aproveitando esse teu gancho, né? O que fazer se não tiver o dinheiro do aluguel? E era isso que passou a acontecer, Eduardo. Nós vivíamos 3 meses numa casa, 6 meses em outra casa, e chegava o dia de pagar aluguel, né? Você tinha escolha, ou você fazia as compras da casa, ou você pagava o aluguel. Então isso, Eduardo, isso foi minando, né, a nossa vida, tanto material como emocional, né? Eu como uma criança, eu vendo aquela situação, vendo o choro da minha mãe, minha avó, essa questão toda, e sempre Deus ele colocou pessoas na nossa vida que de alguma forma nos ajudassem. Mas nos ajudassem com coisas básicas, né? Eu me lembro muito de uma vizinha que a gente morava numa casinha assim, um muro assim baixinho, e essa vizinha todo dia ela comprava o pão para ela, e ela comprava um saquinho de pão também, colocava assim, passava pelo muro, botava em cima da máquina de lavar, nem nos entregava. E por muitas das vezes esse pãozinho aí alimentou a gente. Só que a situação, Eduardo, ela foi tomando um caminho assim, como se diz, né? Foi realmente ladeira abaixo. Ao ponto de que não tinha mais como condições de morar pagando aluguel e fazer as compras, né, as necessidades básicas da casa. E nessa situação, para que a gente não vivesse assim, e até, enfim, morasse na rua, algo do tipo, sempre aparecia alguém que dizia assim, olha, tem um barraquinho em tal lugar, tem uma casinha em tal lugar, você paga como você puder, e a gente se aventurava nisso tudo. Dentre diversas aventuras, que o tempo não dá para se contar tudo, tem uma que essa ficou muito marcante na minha vida, né? Ali, você conhece onde é a regional aqui de Campo Grande, né? Sim, ali, depois ali do Albert Seib. Isso, ali. Mais lá para trás. Ali por trás ali da regional, ali tem umas casas ali que são casas bem antigas, né? Eu acho que aquele bairro ali é bem antigo. E tinha ali uma casa, que nos fundos dessa casa tinha ali um barraquinho. E esse barraquinho, o dono dessa casa da frente fazia desse barraquinho, ele passou a fazer desse barraquinho um galinheiro. Ele criava as galinhas dele ali, né? E essa foi a alternativa que a gente teve. Ele falou assim, olha, a situação é essa, aqui a gente cria galinha e tudo, mas se vocês, não é,
tirarem isso daí, jogam um plástico por cima dessas telhas e vive. E assim foi a nossa vida durante um bom tempo, né? A gente vivemos nessa casa. Eu lembro que tinha bastante furos assim na parede, né? Daqueles tijolos e aquelas fezes, né? Lacraia, aquela questão toda. Então era algo terrível. Um ambiente extremamente insalubre. E quem nos cedeu esse espaço foi um senhorzinho que ele tinha 3 filhos. E ele já era um senhorzinho quase centenário, muito velhinho. E esse senhor ele veio a falecer. E os filhos eram 3 filhos homens, e depois que ele faleceu, esses filhos começaram a pressionar. Não, vocês têm que pagar aluguel, pagar aluguel. E começou aquela pressão, aquela coisa toda. Nisso, uma outra família, vendo essa nossa situação de pressão, uma família recém-casada, falou assim, não, você não vai ver essa situação não. Vamos lá para minha casa. É outro ponto marcante também. Se talvez a Denise, né, estiver ouvindo aqui esse podcast, é a Denise. A Denise é a pessoa que nos chamou para dentro da sua casa para nos tirar daquela situação. Eu queria deixar aqui um grande abraço para ela e toda a minha gratidão, sabe, por isso que ela fez. Eu ainda era muito pequeno, mas eu tenho isso registrado na minha mente. Era uma família que ela estava recém-casada, mas ela traçou um lençol assim no quarto dela e ela ficava com o marido, né, nessa parte do lençol, e a gente ficava aqui nessa outra parte. Quem, Eduardo, de sã consciência, recém-casado, levaria uma família para dentro da sua casa, né? Então são histórias assim da nossa vida que realmente são histórias assim bem complicadas, que eu não te consigo assim te pontuar exatamente a cronologia disso, mas são muitos pontos assim interessantes. Tem até um tipo de amnésia, é uma amnésia, ela é promovida pelo trauma que você vive. É uma forma do seu organismo se defender. Então você tem até um lapso de tempo que você não consegue realmente lembrar o que aconteceu. Então eu só consigo pontuar para você pontos assim bem específicos, sabe, de situações, mas eu não consigo descrever para você como isso ocorria no dia a dia. Deixa eu te perguntar, você ainda dá aula, né? Não, hoje eu não dou aula, eu estou só investido realmente em um hospital. Porque, assim, a sua história se assemelha muito com a minha. Bastante. Não cheguei a morar, assim, numa situação tão insalubre, mas nós vivemos de aluguel quando eu tinha 5, 6 anos e meu pai saiu de casa, né? E não teve jeito, moramos na rua. Chegamos a morar na rua, eu e minha mãe, né? E teve uma pessoa também, você falou da Denise, e eu lembro também da dona Laurinda. Ela com certeza não vai ouvir esse programa, ela já é falecida, né? Mas que nos resgatou, vamos dizer, e nos deu uma nova oportunidade. É muito importante. As pessoas, seria muito bom se muitas pessoas ouvissem, mesmo que não quisessem ouvir o programa todo, mas ouvir essa fala. Como um gesto é capaz de transformar a realidade de uma vida, ou de várias vidas. Que no que transformou a vida da minha mãe e na minha, ou na sua e da sua mãe, hoje você falou, né, das dificuldades que você precisou passar para hoje, né, formar o caráter, né, traçar o seu caráter do jeito que é hoje, e é necessário, porque pessoas assim de caráter que têm essa história, não quero nem me colocar, porque as pessoas dizem, você é muito modesto, né, entre aspas, né? Mas isso realmente muda a vida de uma pessoa. Sim. Demais, né? A gente até tenta segurar aqui porque eu lembro até hoje, Anderson, a minha mãe puxando o lençol, que a gente ficou morando na rua, e ela puxando assim o lençol, porque estava chovendo e a marquise caindo na água ali, então ela para proteger ali o filho, né? Engraçado, cara, eu era muito novinho, mas essa cena não sai da minha cabeça. Incrível, né? Incrível, né? É incrível, minha mãe puxando assim pro lençol não molhar. Arrepia. Arrepia. Imagina. Um dia eu ainda vou contar essa história, mas vamos ver quando. Bom, mas então você viveu nessa realidade, sim. Né, uma realidade muito difícil. Eu te perguntei se você dá aula porque, eventualmente, né, nas minhas aulas, principalmente quando aqueles alunos não querem nada, ou então falam, eu sou pobre, eu não vou ter chance na vida, porque eles imaginam que é assim. Pelo fato deles virem de uma situação mais humilde, aquilo dali a vida preparou aquilo dali para ele e acabou, é aquilo dali. Não é. É verdade. Você é responsável pelo seu futuro, pelas consequências dos seus atos.
Então, se você quiser, de verdade, não há quem te segure. Isso é fato. E contra fato não há argumentos. Você pode tomar muita pancada da vida, mas se você correr atrás, se você realmente quiser, ninguém te segura, né? Então eu falo exatamente um pouquinho da minha história para ele. Falei, cara, eu vim de Senador Camará. Eu era ali da favela do Sapo. Hoje eu sou professor. Eu fui criado dentro de uma favela. Ué, por que eu tô aqui hoje? Não é por causa da minha cor, com certeza, porque tudo bem, existe o preconceito. Não vamos fechar os olhos para isso. Mas se eu não tivesse estudado, não tivesse feito a minha faculdade, a escola não ia me contratar e dar um salário de professor. Ela podia me contratar para fazer outra coisa. Mas ali para professor, não. Então, o resultado do que hoje eu sou, tá? Eu sou um cara rico, né? Mas eu tenho minha vida estabilizada. Foi porque eu corri atrás, apesar de ter nascido num ambiente, ter vivido num ambiente assim. Sim. Então, você é uma história similar à minha. É uma pessoa que você mesmo já retratou que a sua vida hoje, né? Você agradece pela vida que você tem hoje. Muito. Você tem as suas ambições, claro, você deve ter uns 40 e poucos anos. Vou fazer 42 semana que vem. Então, né? Temos aí 11 anos de diferença. E tá super de boa, tá super legal. É isso, a vida é isso, né? Quem vende essa história de que a vida é feita só de alegrias, te contou uma baita de uma mentira. Não é. Ah, mas o cara que é rico, vai ver as dificuldades do rico. Ele tem a mordomia, né, o conforto e a segurança do dinheiro. Mas ele tem lá as dificuldades dele, com certeza. Um amigo meu falou, cada um tem a sua espinha na carne. É verdade. Não é isso? É verdade. Mas continua, te roubei muita fala. Nada, que isso. Então, nessas idas e vindas, né, de locações, de casas, de favores, a nossa chave ela começou a virar bem lentamente quando nós fomos convidados a morar ao lado de um galpão. Tinha um galpão, né, esse galpão ele era utilizado para uma oficina de caminhão, e quando não, tirava os caminhões e faziam festas. E do lado desse galpão tinha um pequeno casebre que eles utilizavam como cozinha para essas festas. E as pessoas vendo a nossa situação de vida, falam assim, não, olha só, a gente tira ali os utensílios dessa cozinha, tem ali um banheiro e vocês moram ali. E ali nós fomos morar ali, e essa família, né, ela nos deu a possibilidade de a gente morar o tempo que a gente quisesse morar ali, até a gente conseguisse algo para nós. E ali nós fomos morar nesse casebre. Mais uma boa ação, né? Mais uma boa ação. Pois é. Né? Só que a partir do momento que você aceita ser ajudado, você precisa aceitar toda a dinâmica dessa ajuda. A gente tinha plena consciência de que ali era um galpão que se fazia festas. Então, o dia de festa realmente era como se a festa fosse dentro ali. Então, não tinha essa questão de privacidade. Não, nada disso. Mas está valendo, né? Mas está valendo, pelo menos você tinha um teto. E nesse período, Eduardo, eu já tinha alcançado ali os meus 12 para 13 anos, e ali eu consegui o meu primeiro trabalho. Lá mesmo no galpão? Não no galpão. Ali eu fui apresentado num mercadinho de bairro aqui em Senador Vasconcelos. E ali eu trabalhei durante 10 anos da minha vida nesse mercadinho. Quando tinha 12 a 13 anos? Isso, 13 anos. 13 anos. Assinou minha carteira com 14 anos, que era muito novo para assinar com 13. Não podia. E ali nesse mercadinho, realmente, assim, era um trabalho assim, muito pesado, se trabalhava muitas horas por dia, tá? Mas ali nesse mercadinho, né, a nossa condição, eu não digo financeira, mas alimentar foi suprida. Era um mercadinho de bairro, então assim, todos aqueles produtos que venciam, aquelas batatas que estavam, né, começando a apodrecer, tudo aquilo dali eu tive a possibilidade de levar tudo aquilo para casa. Então assim, a nossa questão alimentar, né, pela graça de Deus nesse trabalho, ela foi suprida. Eu ia até te perguntar isso, assim, porque como era o seu dia a dia no trabalho, pelo fato de você já ter passado, mesmo com 13, 14 anos, né, você já tinha uma história de vida muito difícil ali. Muito. Né? Você, não comparar para ser melhor ou pior, mas assim, outras pessoas que trabalhavam ali contigo em situação similar, você conseguia ver assim, um comportamento se era parecido com o seu? Ou, por exemplo, o meu professor de boxe, ele fala muito assim, cara, eu gosto de trabalhar muito com aquele aluno humilde, porque aquela luta que ele vai fazer representa o prato de comida dele. Então vai vir com aquela gana. É mais ou menos isso, né? Não significa que quem não passa por dificuldade não seja um bom profissional, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você percebia, assim, alguma diferença do seu comportamento no trabalho para outras pessoas? Olha, Eduardo, eu não sei assim você, mas eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente está dentro de um grande problema,
O grande problema, pelo menos eu não conseguia nem ter essa percepção. Eu só lutava assim para sobreviver, cara. Pelo dia de hoje, né? Só pelo dia de hoje. Então eu não conseguia nem observar comportamento, não tinha esse olhar reflexivo que a gente tem hoje, né? Então, na época, por exemplo, às vezes vencia refrigerante, né? Aí tinha que jogar fora tudo. Eu bebia refrigerante quente, que eu não tinha acesso a isso. Vencia aqueles iogurte, aquelas coisas todas, eu ficava maravilhado com aquilo que podia beber, porque ia jogar fora, aquela questão toda. Então, aquilo que eu te digo, essa questão alimentar, ela foi suprida nesse trabalho. Mas você não era de faltar. Não, nunca faltei. Lembra se outros faltavam eventualmente? Ah, sim, pronto, sim. Já fizemos uma... Haja visto, assim, existia uma rotatividade muito grande de funcionário, porque a escala de trabalho era muito difícil, tá? Muito difícil. Eu tinha dias que eu entrava lá 8 horas da manhã, saía 10 horas da noite, era 14 horas por dia, era realmente muito puxado. Até hoje eu carrego varizes nas minhas pernas, né, de tantos anos que eu trabalhei em pé. Eu trabalhei 5 anos interruptos, sem férias. Isso até hoje, mediante a lei, né, eu vejo que, poxa vida, não podia. Mas, assim, para mim, aquele trabalho era um suprir de necessidades, né? E aí o tempo foi passando. 15, 16, 17, aí já começou a esse padrão de horário já ser muito pesado para mim. Eram muitas horas de trabalho. Eu precisei largar a escola, eu não tinha como estudar. Então, qual era a minha percepção? Eu falei, a minha percepção é o seguinte, quando eu fizer de 17 para 18 anos, é o período que eu vou me alistar, né? Então, você já tinha essa percepção de que você estava perdendo essa fase da escola? Você assim, caramba, eu estou trabalhando muito. Eu vejo garotos da minha idade, você tinha essa percepção que estudam e eu não estudo? Você... Não, essa percepção do estudo eu não tinha, mas eu tinha a perspectiva de querer sair daquela situação. Sim, você ainda não sabia muito como é que fazer. Porque eu via a rotatividade, falando, cara, pô, isso aqui não é vida não. Só eu que estou aqui. Só eu que estou aqui. E o que acontece? Então essa fase de 17 para 18 anos foi uma fase crucial na minha vida, porque eu tinha essa carteira assinada, mas não podia sair dali para ir em outro, porque eu não tinha certificado de reservista, para que eu conseguisse um outro emprego. Você não foi para o... Não, então, aí deixa eu te falar esse ponto que também é interessante. Aí quando chegou a época da minha apresentação na regional para me alistar, eu peguei aquela minha documentação que eu tinha, não esqueça da minha nacionalidade, né? Sim, na França. Então, quando eu cheguei lá diante daquela autoridade, que eu não sei qual era a patente dele, ele pegou os meus documentos e falou assim, olha filho, você tem dupla nacionalidade. E eu não sabia que eu tinha dupla nacionalidade. Então, a partir daquele momento, ele disse assim, ó, você tem que optar por uma nacionalidade. Ou você opta pela nacionalidade brasileira e presta serviço militar aqui, ou você faz a opção da nacionalidade francesa e presta serviço militar lá. Só que essa frase para mim era de fácil resolução. Eu falei, não, eu opto pela brasileira, eu já estou aqui. Aí ele falou assim, não, mas isso não é assim não. É de boca. Não, isso aqui você precisa, você tem que procurar um advogado. Eu falei, meu Deus. Porra, advogado. Advogado, cara. Estou lutando pela vida, advogado, pensei, né? E resumo, e ali naquele momento a minha vida ela gerou mais um bloqueio. Eu estava preso àquela situação, cheguei à conclusão de que eu não tinha os documentos oficiais aqui no Brasil para poder tocar a minha vida, e agora o que eu vou fazer? Né? Pior que assim, quando você... realmente é a falta da orientação. Porque imagina, se você tem a cidadania francesa, se você opta ali, né, pela cidadania francesa, eu imagino não, tenho certeza, que outras portas e portas melhores se abririam para você. Mas a França eu acho que nunca foi uma opção para mim, Eduardo. Não necessariamente lá, porque, por exemplo, você serve se você fosse servir, né, como um soldado francês, não necessariamente você iria voltar para a França. Você podia, por exemplo, servir dentro da embaixada francesa. Seria uma possibilidade, já que você já falava, né, você só ia ter a dificuldade da língua. Sim. Né? Assim, mas, cara, não foi errado, né? Só... eu imagino que se fosse a história de repente fosse diferente para você. Né? Aí de tudo que nós vivemos e que já foi superado, né, naquele período da infância, da adolescência, esse período para mim, dos 17 para 18 anos, talvez foi de todos esses períodos o pior período que eu vivi. É mesmo? Porque aí, Eduardo, pior ainda do que aquela fase lá. Foi pior do que aquela fase. Porque aquela fase eu ainda era, vamos dizer assim... Você não tinha percepção. Eu ainda era passivo, eu era uma criança. Eu só recebia as situações, ficava assustado com as situações, mas, no entanto, eu não tinha força ativa. Mas a partir daquele momento, ali, 17 para 18 anos, eu vi que as minhas
perspectivas ou a minha tentativa de sair daquela situação e tentar ver uma vida normal, ela tinha se frustrado naquele momento ali daquele alistamento. Entendi. E ali, Eduardo, assim, isso daí é até comprovado, né? O nosso corpo, ele mediante a pressões, né, de muito tempo, desencadeia problema de saúde na gente. Aí realmente eu fui provar e experimentar o que é a depressão, né? Eu comecei a entrar numa tristeza extremamente profunda, comecei a fazer coisas assim que não eram legais, coisas que, enfim. E comecei realmente a me aprofundar nessa tristeza. Uma tristeza muito grande, eu estava realmente assim... Muito para baixo. Muito para baixo. Mas não é um para baixo como, acordei triste hoje, não. Era uma tristeza constante. Profunda, né? Profunda, de dia, de noite, de noite. Não tem como não... Assim, não é que todo mundo que vai passar por problema, ele tem que ter essa reação. Mas é compreensível. Entende? É muito compreensível. Depois de toda a história que mesmo, eu era passivo, coisa e tal... Toda a luta que você teve e esbarrar numa situação assim, e agora, né? E assim, de repente sua mãe não pôde te dar o suporte, não teve condições de falar, não, filho, faz assim, 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 mamãe vai fazer isso, isso. Com 17 anos é muito difícil, gente. Só vocês lembrarem da sua vida com 17 anos. Você vive assim, o que eu vou fazer da vida? Né? Eu terminei patologia clínica, eu fiz meu ensino médio em patologia clínica. Aí é igual aquele desenho lá daquele peixinho, como é que é? Procurando Nemo. Sim. No final, os peixes tentaram sair do aquário o tempo todo. Aí eles conseguiram sair numa bolsa plástica e voltaram para o mar. Aí chega lá o baiacu e fala, e agora? Né? Tá preso, como é que você faz para sair? Então terminou o ensino médio. E agora? E você, nessa situação? E aí, cara? E eu estava, né, com essa idade aí, com 18 anos, eu tinha parado no primeiro ano do segundo grau, na época, não estava sem estudo, sem nada, não consegui dar continuidade, e entrei realmente nesse grau de tristeza profundo, aonde Eduardo, eu pensei que eu realmente não iria sair dessa situação, né? Eu não sei se você talvez já conversou com pessoas aqui assim, mas se não você vai conversar com certeza, pessoas que superaram essa dificuldade da tristeza, e a nossa única ânsia que temos é a ânsia da nossa morte, né? A gente deseja realmente que a nossa vida ela seja encerrada para encerrar o nosso sofrimento. Eu não tinha mais perspectiva. Eu falo para vocês, Eduardo, com meu coração aberto, e não digo isso com vergonha, mas digo para você como um momento difícil da minha vida, mas eu tinha dia de domingo, que eu saía desse meu trabalho, eu ia para cemitérios, vinha para cá, para o cemitério de Campo Grande, ficava ali olhando, né, aqueles túmulos ali, e olhava aquelas gavetas, né, e via ali onde o cimento estava fresco, ficava sentado ali, ou seja, eu ansiava a morte como um alívio para o meu sofrimento. Seria teu último recurso ali. Seria o meu último recurso. E acabou que isso acabou se tornando uma prática na minha vida, né? Eu saía, via onde tinha cemitério, ia lá para Nova Iguaçu e ficava lá sentado. Sério, lá. Uma coisa assim. Isso durou muito tempo? Isso durou alguns anos, não muitos anos, mas eu estou contando aqui, isso aqui é algo triste, sim, mas vai ter a virada de chave. Legal. Não vai ficar assim não, viu? Isso aqui eu preciso contar isso para que você veja, ou as pessoas que estão nos ouvindo vejam, que é possível você vencer, né? E cada um vai de alguma forma se segurar naquilo que acredita. E eu já vou dizer para você em que eu me segurei, o que transformou a minha vida. E ainda nesse mercado, né, onde eu trabalhava, enfim, já sem perspectiva, já não tinha mais o que fazer. E às vezes eu ficava cortando os frios, né, num depósito, cortando queijo. E às vezes eu me pegava ali chorando, coisa e tal. Aí entrava alguém, eu disfarçava. Mas um amigo, né, o Tiago, queria deixar um grande abraço para ele também. Esse meu amigo, ele vendo a minha situação, ele falou assim, Anderson, rapaz, eu vou te falar que tem uma saída para isso aí, cara. Eu falei, rapaz, para mim não tem mais saída não, cara. E tudo que ele falava, eu sempre rebatia, mas rebatia até na base da ironia. Ele falava, que isso, rapaz, vamos um dia comigo na igreja. Eu falei, que igreja o quê, rapaz? Isso aí é enganação, rapaz, isso aí é para iludir os outros. Mas ele não desistiu. Não desistiu, ele continuou. Até que um dia eu falei assim, não, eu vou aceitar o convite desse camarada só pra ele não me encher mais. Parar de encher meu saco. Parar de me encher. Pô. Mas ele não me enchia, não. Ele só apenas, o assunto a gente conversava, mas o final é sempre esse convite aí. E eu agradeço hoje a Deus, Eduardo, porque ele não desistiu. E eu fui, uma determinada noite, uma noite chuvosa, ele me passou com o pai dele de carro, me buscou, me levou numa igreja. Fui lá assistir um culto, normal, saí. E
Quando ele me deixou na esquina, ele se despediu e falou assim, olha, se dia que você quiser ir de novo, eu falei, não, tá bom, tá bom. E a vida continuava a mesma. Mas aí eu subindo a rua da minha casa, ali eu tive, Eduardo, aquilo que eu digo para você, eu quero frisar isso bem aqui, deixar isso bem claro para você, que existe o respeito, tá, a todo e qualquer tipo de crença, inclusive aquele que tem o direito também de não crer em nada. Isso daí Mas eu tive ali naquela noite uma experiência sobrenatural. E na situação que eu estava vivendo, somente algo sobrenatural era capaz de impactar e mudar a minha vida. Porque sobre as coisas naturais eu já tinha vivido tudo que você imaginasse, eu já tinha vivido para querer preencher esse vazio. E naquele momento, sozinho naquela rua, eu tive uma experiência sobrenatural, tá? Eu fui visitado por aquilo a qual eu identifico como Espírito Santo de Deus. E ali eu passei a chorar naquele momento, numa noite chuvosa, chuvinha fina, mas era um choro diferente, Eduardo. Começou a subir uma alegria, como se fosse do meu ventre, assim, e aquilo foi subindo e eu explanei aquilo para fora, e eu sozinho. E isso não foi motivado por palavras humanas. Isso dentro da igreja? Não, na rua sozinho. Ele me deixou na esquina e eu fui embora sozinho. Isso depois de ter saído da igreja? Mas no mesmo dia. Ah, sim. E aquilo foi, sabe, me contagiando. E aquilo chegou na garganta, eu botei tudo para fora, mas foi um choro completamente diferente do choro a qual eu estava acostumado a chorar. Uma espécie de choro de libertação? De liberdade? Como se você tivesse... Acredito que sim, ou até um choro de colocar, que você falou, até algo que você soltou, algo que estava preso. Você foi capaz de colocar para fora, mas agora com uma sensação diferente, Eduardo. Eu tinha a impressão de que alguém estava recebendo aquilo, como um abraço, como vem cá, tipo assim, me empresta, me dá o seu ombro aí que eu vou chorar com você, né? É algo diferente, você chorar sozinho do que você chorar com o ombro. Verdade. E ali eu senti essa situação, e para que eu possa resumir, Eduardo, bem resumido, que o tempo não espera, né? Aquele minha manhã do próximo dia já foi uma manhã diferente. Eu era um homem, Eduardo, que talvez de 10 palavras que eu falasse aqui, 8 palavras seriam palavras chulas, seriam palavrões. É até difícil talvez de perceber isso, né? Mas essa era a minha condição, era a minha realidade. Ou seja, aquela vida que você teve, você não tem nenhum ressentimento, você não traz nenhuma mágoa daquilo, porque você houve essa transformação. Essa situação sobrenatural, aí eu comecei a observar as minhas atitudes. Se eu estivesse arrumando um pó de café na prateleira e caísse, a sua queda seria um palavrão. Mas não. Eu me lembro que caiu e eu segurei. Aí eu comecei a observar o meu linguajar, parece que a minha boca ela foi limpa daquilo que, enfim, era o seu comportamento. Que era o meu comportamento. Natural. Exatamente. Eu não quero dizer não que algo é sujo. Pensado. Não era uma coisa. Você não. Agora eu não vou falar. Não era isso. Não é que você. A partir de agora eu não vou mais falar palavrão. Não foi pensado. Exatamente. A coisa simplesmente aconteceu. Exatamente. E você. Eu não sei se estou me fazendo compreender, mas eu gostaria que você me entendesse, aquele que nos ouvem também, que eu não estou aqui querendo dizer para você que algo é sujo ou limpo. Estou querendo dizer para você que o meu comportamento mudou. Ele mudou de uma forma assim que eu não consigo. Sobrenatural. Então é exatamente isso. Tipo, porque às vezes a pessoa tá numa situação difícil e ela abre o estalo dela, cara, não, eu tenho que mudar minha vida. Isso aconteceu comigo. Eu tenho que mudar minha vida. Não, peraí, eu vou fazer isso, isso, e muda. Mas você pensou naquilo dali, né? Você colocou na sua cabeça. Não foi o meu caso. Exatamente. A coisa não foi pensada. Eu não vou mais xingar quando cair algum... Não. Sim. Foi uma coisa natural que aconteceu a partir desse dia. Sim. Legal. E o que acontece? E mediante essa situação, eu voltei novamente. Fui à igreja mais uma vez, mais outra vez. E, Eduardo, e é impressionante uma pessoa que ela não ouve o que é o amor, ainda que a minha família, minha mãe falasse do que é amor, mas eu encontrei um ambiente que falava de amor, que mostrava que é possível, que você é amado, que você não é uma vítima, que você consegue. Então, essas palavras, juntamente com esse movimento sobrenatural, isso fortaleceu o meu ser. Quando eu vi a sua fala, em algum momento você disse assim, olha, a pessoa ela tem que ter esse estalo, a pessoa ela tem que querer mudar, porque se ela quiser mudar, nada segura. Isso é muito importante. Mas eu também, não contradizendo a você, eu vejo, Eduardo, que ainda que a gente venha a ter esse estalo, se a nossa estrutura ela não estiver pronta ou preparada para isso, a gente não consegue.
quantos que você vê aí tendo muitos estalos, mas a vida não sai do zero? Porque só tem os estalos, só está no campo das ideias. Então, para que você coloque isso em prática, eu acredito que o seu organismo ele tem que estar fortalecido para isso. Então, o meu organismo ali, ele foi fortalecido, sabe? Aquela tristeza que me levava para cemitérios, agora me levava para aprender algo novo. E ali as coisas foram mudando. As coisas foram mudando, meu comportamento foi mudando, as situações na casa da minha mãe foi mudando, sabe? Eu vi as coisas acontecendo e, a partir desse momento, aconteceu uma coisa também sobrenatural. Esse mercado que eu trabalhei durante 10 anos, eu estava mais ou menos lá há 7 anos, nesse exato momento, pouco tempo depois desses movimentos aí sobrenaturais, surgiu a possibilidade de eu trabalhar à noite nesse mercado. Mas por que eu digo que é sobrenatural? Porque isso nunca existiu, o mercado já funciona há mais de 60 anos. Então eu seria a primeira pessoa que trabalharia à noite e sozinho naquele mercado. Qual seria a minha função? Arrumar as fatireiras, cortar os queijos, fazer tudo direitinho, deixar o mercadinho pronto para abrir arrumadinho. Então, o que isso me gerou, Eduardo? Eu creio que você vai perceber. Me deu a possibilidade de eu trabalhar à noite e me abriu o espaço do dia. Sim, sim. Então, eu corria para fazer as coisas rápido. Eu conseguia deitar por volta de 3 horas da manhã. Conseguia descansar até as 7 horas, ou seja, não era um sono perfeito, mas era um sono. E ali eu tinha o dia. Então, nessa perspectiva do dia, alguns objetivos começaram a se manifestar. De que eu vou voltar a estudar. Isso. Agora eu consigo voltar a estudar. Isso lá para os 22 anos, né? 7 anos depois de 13, 20, 21. Isso, exatamente, exatamente. E o que aconteceu? Eu vou procurar também uma advogada pública, que eu não tenho dinheiro para tentar resolver a minha situação. Procurei uma advogada, enfim, a advogada falou que ia ver. Para poder resumir bem a história, Eduardo, eu comecei a fazer um supletivo à distância, ali em Paciência, né? Aí consegui pegar o meu diploma de 2º grau, isso eu já estava com 20, né, para 21 anos. Nesse período, conheci a minha esposa, que é a pessoa assim, sabe, que realmente é carne da minha carne. Eu conheço a esposa dele. Minha costela aqui, ó. Do lado ali, né? Eu conheço ela, rapaz, é uma pessoa sensacional. Queria muito que ela tivesse aqui também, né? Mas ela é um pouco tímida. É um pouco. É um pouco tímida. Como é que é mesmo o nome da sua? Priscila. Priscila, um abraço. Priscila, obrigado por ter liberado o maridão aqui no sábado para vir bater um papo com a gente, né? Porque, pô, família, né? A gente gosta de estar em família. Agora, não querendo te interromper, rapidinho já te dou a fala. Você também associa que essa oportunidade que você teve no seu trabalho aconteceu também porque houve uma mudança no seu comportamento? Sim. Porque o patrão, vamos dizer, né? O dono do estabelecimento, rapaz, o Anderson tá diferente. Sim. Sei lá, tá mais responsável, tá mais assim, tá mais assim. Né? Então, assim, você atribui também a isso? Totalmente. Totalmente, eu não quis trazer esse assunto, né? Mas assim, eu sempre fui um funcionário muito responsável. Sim. Cumpridor de horário. Nesses 10 anos, eu nunca faltei emprego por faltar. Só uma vez que eu sofri um acidente no meu joelho que eu precisei me afastar, mas durante 5 dias. Ia trabalhar até com aquele fixador por debaixo da calça. Mas, no entanto, eu não era uma pessoa confiável. Eu não digo confiável... De roubar, não. Não, nesse sentido. Mas eu era... Instável. Eu era estável, eu vivia as oportunidades. Enfim... Então eu não tinha realmente, eu não carregava essa imagem de uma pessoa responsável para estar à noite. Porque o mercado ficava todo na sua mão. Totalmente na minha mão. Imagina, se você, não é o seu caso, sim, claro. Não fosse uma pessoa de boa índole, você achava lá meia dúzia de bandido, assalto isso aí, sim, eu vou abrir e tal, né? Então, a minha mudança de comportamento, que eu volto a te dizer, né, não fui eu que mudei, parece que algo de dentro de mim que foi manifesto para fora. Né? Não foi o meu estalo. Não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro. Exatamente. Né? Então, essa mudança de comportamento impactou a muitos não acreditavam, mas o tempo ele prova as coisas. E realmente, assim, tudo foi sendo pontuado de forma correta. E houve essa mudança de horário, eu fui para a noite, e nesse período da noite, trabalhando, tive mais experiências espirituais, e o dia se tornou um dia livre para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse, enfim, voltar, e assim eu fui galgando a minha vida. Conheci a minha esposa, né? Nós namoramos, noivamos e casamos em exatamente 1 ano. Começamos a namorar no dia 15 de novembro. Ela também era da igreja? Ela era da igreja. Certo. Começamos a namorar no dia 15 de novembro de 2004. Se casamos no dia 15 de novembro de 2005. Então, talvez a cabeça pensante que me faltava, Deus ele colocou na minha vida, que foi ela.
Então ela foi a minha cabeça pensante, e eu, com esse meu corpo, que eu digo para você que talvez adquiri essa resistência de experiência, meu querido, você tendo uma cabeça pensante, um corpo resistente, aí a gente chega naquela situação, nada pode te parar. E realmente foi assim, Eduardo. Realmente aquilo que eu esperava na minha vida, né, ou que talvez eu imaginava, mas não acreditava que talvez pudesse acontecer, foi acontecendo. Essa advogada, ela entrou em contato comigo, passado um ano mais ou menos, falou assim: olha, você veio aqui na Ilha do Governador, eu me lembro como se fosse na 33ª circunscrição da Ilha do Governador, que o seu documento está aqui. Eu falei, não sei nem como chegar aí, né? Mas fui perguntando informação, desci na entrada da ilha, fui lá, cheguei lá, meu querido, peguei lá uma certidão de mudança, né, de nacionalidade, que na verdade a naturalidade você não muda, né? Às vezes eu vejo até na televisão alguns equívocos, né, dizendo assim, tal jogador se naturalizou para aquela cidadania. Não, a naturalidade não muda, que é onde você é natural, né? Agora você muda a sua nacionalidade. Então eu vi lá aquela nova certidão, né, com a nacionalidade brasileira. Aí eu, com 22 para 23 anos, aí sim fui me apresentar no quartel, peguei meu certificado de reservista, fiz o meu ensino médio através de supletivo, ingressei num curso, né, na área da saúde, de auxiliar de dentista na época. Fiz o estágio, a dentista falou assim: meu filho, você tem potencial para fazer uma coisinha, né? A nível técnico. Pensa em enfermagem, radiologia. Nunca tinha ouvido falar de radiologia. Legal. Procura um curso para você ver. Nisso. Aí eu falei, não, tá bom. Fui, me informei, ingressei em radiologia, fui. E assim, Eduardo, as coisas foram pontuais na minha vida. Sabe o que eu acho impressionante, cara? Assim, como realmente você foi transformado, né? Porque numa situação, de repente, natural, poxa, você podia trabalhar à noite, né? Tipo 3, 4 horas da manhã tu ia descansar, aí acordava um pouquinho antes, botava o relógio lá para despertar, né? Sim, pra ninguém te pegar. E depois tu ir para casa e descansar mais um pouco, né? Isso poderia ser, não é que é certo ou errado, né? Você poderia ter tomado esse rumo, mas não. Realmente a gente, pela a tua história, né, sendo contada, essa transformação que, além de transformar seu caráter, sua forma de agir, te fez buscar novas oportunidades, né? Isso é muito interessante, cara. Assim, mudou bastante esse teu jeito, né? Eu não sei se antes você pensava em mudar, mas nem tinha essa perspectiva. A gente não tinha essa perspectiva, né? Como eu te falo, é muito difícil você estar dentro ali de um furacão, vamos dizer assim, e você ter uma mente pensante. Olha, nesse furacão eu vou correr para aquele portão. Não, você vai correndo para onde te abre, né? Te abriu ali um escape, você vai. E o interessante, Eduardo, é que, assim, você me permite até eu expressar um trecho aqui da Bíblia, né? Claro, pode, Tem um trecho que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você me permite explicar também, pode, claro. É onde, em outras palavras, existiu a tristeza, superabundou a alegria. Então, aquilo que na minha vida foi difícil, ou talvez muito difícil, superabundou, ou seja, aumentou multiplicadamente essa dificuldade em alegria, em felicidade, em realização. Em conquistas. Então, eu vejo que hoje, que você falou nisso desse podcast, você imaginaria o Anderson, né, contando a sua história. Eduardo, isso aqui hoje para mim, sentado na sua mesa diante de você, isso para mim é algo sobrenatural. Isso para mim é um milagre. Quem sou eu, como dizia o ditado, na fila do pão? Nada. Talvez meus amigos, né, do passado, que talvez possam me ver hoje e falar assim: caramba, Anderson, cara, que isso? Que transformação. Que transformação. Mas eu volto a te dizer, se existe alguma honra, algum mérito, algum engrandecimento, que seja dado àquele que transformou a minha vida. Porque de mim mesmo, nada disso aqui seria possível. Por isso que no início desse podcast, eu agradeci a Deus, a minha família e a minha mãe, que fez tudo o que pôde fazer por mim, mas em algum momento da minha vida, eu já não mais a ouvia, porque não dá, não seria mais nada humano que poderia transformar a minha vida. E hoje eu estou aqui, diante de você, sentado nessa mesa com meu coração cheio de alegria. Você me perdoa até um pouquinho o meu nervosismo, né? A mão estava um pouquinho... Não, tá assim. Nada, a mão estava um pouquinho suada. Né? Mas não tá calor não, né? Não. Depois de toda essa dificuldade de ar-condicionado, se vê um convidado aqui, porra, que calor danado. Mas eu tenho hoje esse podcast aqui como um pontapé inicial e como um registro, né, público,
da minha história, que talvez para muitos falasse, cara, isso que você passou não é nada em relação ao que eu passei, mas eu respeito a sua história, o que você passou, mas é porque cada um sabe a sua dor. Cada um tem o seu espinho na carne. Cada um sabe a sua dor, né? Cada um sabe a sua dor. Porque existem diferentes capacidades de resistência das coisas. Você tem uma resistência, outra pessoa diferente. Então, uma carga que está sendo dada para uma pessoa, que de repente ela tem menos resistência, você olha assim e fala, pô, mas isso não é nada, mas para ela pode ser muita coisa. É verdade. Não é? Você imagina uma pessoa franzina e você imagina uma pessoa muito forte. Aí você dá um saco de cimento para o cara forte e dá o mesmo saco de cimento para a pessoa mais fraca. O comportamento vai ser o mesmo? Claro que não, porque cada um tem a sua resistência, tem o seu perfil. Né? Então, assim, a gente não pode julgar. Pô, tua história, você nem se compara à minha. Pô, como assim, velho? Como assim, cara pálida? Calma. Né? A posição de saída é diferente. A gente até brinca um pouquinho aí a respeito da meritocracia. Né? A meritocracia, vamos viver de meritocracia? Pô, mas a posição de largada da corrida é diferente de um e de outro. Né? Não, tem que passar nessa linha aqui. Quem chegar primeiro é o vencedor, mas peraí. Como é essas posições será aí, que o cara tá saindo do mesmo lugar que você? Muito difícil. Né? Isso é um outro assunto, mas é só para explicar aquilo que a gente está falando. Mas assim, Anderson, e o Anderson hoje, veio o Anderson, o fantasma do passado. Sim. E o fantasma do futuro? Como é que você vê, né, esse emaranhado de emoções colocando ali dentro do saco, dentro de uma pessoa que é você hoje, o que foi a tua realidade, a sua transformação? Claro, eu concordo contigo que Deus é fundamental, foi fundamental, na sua vida, mas em hipótese nenhuma tire os louros do seu esforço. Nunca tire o louro, né, dos seus esforços, porque não adianta, a Bíblia também fala a respeito dos talentos que foram dados para muitos, mas apenas 2 voltaram para agradecer. Outros enterraram seu talento. Então não adianta, Papai do Céu vai lá, te dá aquilo dali e você pega aquilo e enterra. Não estou tirando de forma nenhuma o sobrenatural da sua vida. Sim. Mas é porque as pessoas podem pegar essa fala e do tipo, então eu vou esperar Deus mudar a minha vida. Vou sentar aqui e vou aguardar. Você passou uma experiência sua. Tem a sua característica, a sua digital, a sua história foi contada assim. Mas a de outra pessoa pode não ser assim. Muitas das vezes, Papai do Céu está esperando o seu pontapé inicial. Cada um tem a sua história. Sem dúvida. Então, assim, pegando a sua fala, né, porque tudo bem, você honra a Deus pela sua transformação, mas não tire de maneira nenhuma o mérito do seu esforço. É seu. Porque se você não pegasse essa oportunidade, se você não acordasse lá, saísse do seu trabalho, fosse correr atrás do supletivo, se você não pegar suas pernas para fazer isso, sem dúvida, nada disso adiantaria. Sem dúvida. Entendeu? Sem isso dúvida. Eu acho que é muito importante as pessoas ouvirem, porque muitas das vezes eu falo assim, quer saber? Vou esperar o Papai do Céu resolver minha vida. E senta. Vai dar certo? Duvido. Nunca. Esforça-te que eu ajudarei, né? Já que a gente está falando. Quem pensa aí em esperar cair do céu, né? Talvez ouvindo essa história, não interprete mal essas palavras, mas são aí quase 12 anos de estudo interruptos. Isso. São madrugadas, né, dentro do hospital. Enfim, são virações que a gente faz aí para poder, né, tirar um dinheirinho extra. São responsabilidades dentro da família, são contas a pagar, são responsabilidades onde nós fazemos a nossa comunhão congregacional. Então a vida são responsabilidades ao extremo. Né? Mas é aquilo que eu volto a dizer, quando a gente se dá a possibilidade de se segurar em alguma coisa, né, a coisa ela vai diferente. Igual o cara tá morrendo afogado, vem aqui o helicóptero, se você não se segurar no helicóptero, tu vai morrer ali, né? Não, mas eu estou esperando que Deus ele venha me resgatar. Não, ele já enviou o helicóptero. Agora, não adianta, o helicóptero pode estar do teu lado. Se você não levantar o braço e fizer a sua parte... Não levante 4 horas da manhã, prepare o seu currículo, vá ali na Avenida Brasil, batendo de portão em portão nas empresas, para você ver se alguma coisa vai acontecer. Meu mestrado, rapaz, eu ficava à madrugada, porque na minha época o meu computador de estudo era um XT90.
O XT90, Anderson, ele veio antes do 286. 286 foi a revolução. Eu ainda estudava. Quem vê aí, eu entreguei a idade. Eu já falei aqui, tenho 53 anos. Então era muito lento e eu precisava dos resultados. Então a única hora que eu tinha para fazer o negócio era de madrugada, para escrever o programa rodar, para no outro dia eu estar pegando os resultados. Ficava ali rodando. Então as pessoas às vezes não enxergam isso. É verdade. Então eu só quis deixar assim Sim, claro. bem claro que o que houve foi uma transformação no seu emocional, na sua vida. Sim. Mas se você não pega essa oportunidade e transforma ela no que você é hoje, esquece. Né? Mas me diz, Sim. Falamos do fantasma do presente, né? Foi a sua vida como é hoje, falamos do fantasma do passado, agora você pega esse turbilhão de emoções, mistura e coloca dentro do ser Anderson. Como é que você vê o ser Anderson daqui a 10 anos? Quais são os seus projetos? O futuro, Eduardo, é algo assim, difícil, né, da gente expressar isso, o que será do futuro. O futuro, para muitos, assim, é uma ponta de interrogação. Eu não consigo, assim, associar o futuro ou pensar no futuro sem associar o presente. Eu digo uma coisa para você, o presente hoje, né, o presente hoje que está ligado a um possível futuro, é um presente muito bom. Hoje eu tenho prazer de viver essas aventuras para mim, estar numa universidade, né? Teve a minha formatura essa semana agora. Eu vi as fotos. Né? Então, para mim, poxa, ver minha filha, né, com 14 anos, poxa, vendo o pai. Poxa, meu filho, né, estava lá operado, mas foi lá, se emocionou, minha família, meus amigos. Então, isso tudo para mim é maravilhoso. Então, isso para mim é viver vivendo o para mim máximo, parece né? que o meu presente é um futuro na prática, né? Contudo, hoje eu não sei exatamente o que será do futuro. Mas eu tenho dentro de mim, assim, como se fosse uma voz, um sentimento, vamos dizer assim, de que hoje eu estou me preparando, e que no futuro eu vá entender o porquê de toda essa preparação. Você ainda não sabe. Eu não sei, como eu te falo, Eduardo, assim, eu venho interruptamente de 2 faculdades, entrando na terceira agora. Então, somente essa segunda agora foi muito puxada. Então, o mínimo que eu teria agora era um pouco de descanso. Né? Ou então pensar em uma pós, em alguma coisa. Mas eu entro novamente em uma graduação, em 10 períodos que são desafiadores. Né? Na verdade, a história está se repetindo, né? A história está se repetindo. Porque você, quando foi para a noite no mercado, você podia descansar. Exatamente. Mas você resolveu investir. Exatamente. Hoje, você está, de certa forma, estabilizado, 2 graduações, podia descansar. Mas você está investindo. Então, o que eu vejo disso tudo em relação ao futuro? Eu entendo isso tudo como uma preparação. Uma preparação de algo que eu ainda não sei, tá? Mas que possivelmente pode acontecer na minha vida. Posso me surpreender. Voltando novamente a uma citação, né? Se você me permite. Claro. Onde diz que aquilo que não passou na mente do ser humano, né? E não desceu ao seu coração, ou seja, não virou um sentimento, uma ideia, é o que Deus ele tem separado para aqueles que são seus. Então eu acredito que hoje eu não consiga imaginar como esse dia de hoje era inimaginável, né? Eu me lembro lá em Japeri, no posto de saúde, trabalhando e trocando mensagem com você. Eu estava lá no Horto, lá em Japeri. Eu trabalhava num posto de saúde lá, bem no meio do mato mesmo, distante, e na frente tinha um horto. E às vezes eu deixava lá na sala de raio-x, não tinha paciente, e a gente trocando uma ideia. Não, Eduardo, aqui, essa planta aqui é boa para interior, essa aqui é boa para exterior, essa aqui precisa de sol, disso, daquilo. Então, quem imaginaria que de uma conversa daquela, alguns poucos anos atrás, a gente estaria aqui hoje reunido. Então, da mesma forma que isso tudo aconteceu e esse futuro, que hoje se chama presente, é algo maravilhoso, eu acredito que diante de toda essa preparação, em algum dia, vai haver alguma ligação entre pessoas e tudo isso que foi adquirido como uma bagagem, talvez possa ser usado como algo de crescimento para alguém. Entendi. Pô, show de bola. Bom, pessoal, eu adorei esse nosso papo, né? Nós já estamos aí, deixa eu ver aqui, 1h40 de bate-papo, passou rápido. Acabei falando demais, né? O quê? Não, pelo amor de Deus, tá perfeito, foi perfeito, que isso. Assim, que bom, cara, eu imaginei que a sua história, pelo pouco que a gente conversou, iria se assemelhar muito à minha, e realmente se assemelha bastante, né? Claro, com as suas peculiaridades, eu com as minhas, mas uma história de vida, né? Então, assim, parabéns pela pessoa que você se tornou hoje,
né? Parabéns à sua família, você tem uma família maravilhosa, não conheço bem a sua filha, tive um pouco de contato com a sua esposa, mas também uma pessoa maravilhosa, né? Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, do nosso podcast. Queria deixar livre para que, se você quiser trazer alguma mensagem, o seu contato, porque bem ou mal você tem, né? Você curte Sim. plantas, né? Sim. Como é que é esse negócio das plantas hoje? É um hobby as só? As plantas elas surgiram como um hobby. Na verdade, as plantas elas surgiram Mas como é que começou depois. isso? Você viu uma planta, caiu um vaso na sua cabeça? Não foi isso. O Não. que aconteceu, né? Eu tava um certo período que eu trabalhava no hospital e, tipo assim, virando noite, né? Pra tentar, enfim, angariar algumas coisas aí, materiais de forma melhor. Então eu tava trabalhando muito. E numa certa vez eu tava subindo uma escada, eu trabalhava no centro cirúrgico, num aparelho chamado Arco em C, que você faz imagens dinâmicas, né? Durante a cirurgia, por exemplo, né? Vai passar um parafuso num punho, então o médico ele tá passando o parafuso e você tá fazendo a imagem para que ele possa ver o posicionamento do parafuso. Então eu fui subindo as escadas do segundo andar, né? Onde era o centro cirúrgico, e eu cheguei lá cansativo, assim, ofegante, né? E cedo, era 8 horas da manhã, 7 e pouca da manhã. E tinha uma anestesista que falou assim: rapaz, você tá cansado? Eu falei: é estranho, tô. Aí ela falou assim: não, vem cá. Aí tem aqueles aparelhos de anestesia, onde você pode enfiar o braço e verifica a pressão. E ela falou assim: rapaz, sua pressão tá alta. Caramba. Você dormiu bem? Eu falei: dormi. Ela: não, sua pressão tá alta, ó, você tá trabalhando muito, tá? Você toma um remedinho e faz uma coisa que eu vou te pedir. Tenta encontrar alguma coisa que possa te servir como uma terapia. Não é? Aí ela falou: olha, vai mexer com terra, vai mexer com planta, essas coisas, né? Olha aí. E eu falei assim: tá bom. Mas assim, eu não dei muita, importância, que o plantão estava começando aquela questão toda. Mas aí, aquilo que eu te falo, Eduardo, já com aquela visão sempre empreendedora, né? Eu falei assim: não, pô, quem sabe eu posso gravar. Você se vê uma pessoa empreendedora? Vejo. Legal. Assim. Eu falei: poxa, quem sabe, né, eu posso gravar essas mexidas na terra, né, mexida com planta. E aí eu comecei a gravar vídeos para o YouTube. Né, com as coisinhas que eu fazia. Eu germinava, por exemplo, caroço de abacate, podando uma planta, coisa desse tipo. E a coisa ela foi tomando forma. Né? Criei o canal no YouTube, a coisa ela foi tomando forma, e acabou que o YouTube hoje, para mim, eu não vou dizer para você que eu ganho dinheiro com o YouTube, mas o YouTube hoje ele me ajuda a pagar uma conta de luz, a pagar uma conta de água, com os vídeos que eu passei a gravar de plantas e de natureza. Né? Depois, se você me permite, legal. Até eu passo o canal pro pessoal aí. Sem dúvida. E o que acontece? Conforme eu ia gravando esses vídeos, eu iria reproduzindo mudas, fazendo mudas, e acabou que eu fui tendo mudas em casa de planta. E eu falei: por que a gente não faz um anúncio no Facebook e vai vender essas plantas aí? E tá aí o hobby, né? E tá aí o hobby. Aí começamos a anunciar as plantas que eu fazia como muda e começou a dar certo. Eu falei: por que a gente não compra a planta e coloca a planta para vender também? Legal. Então hoje a nossa vida é mais ou menos assim, né? Eu tenho a minha vida educacional, tenho a minha vida no hospital, tenho o meu hobby que eu gosto muito de gravar, né? E estendi um pouco essas gravações, alguns passeios que eu faço com a família, algumas curiosidades históricas, e não deixo as plantas de lado. E a Priscila, ela assumiu essa questão das plantas, né? Agora eu já não vendo tanto plantas que a gente produz, mas é mais planta que a gente compra, né? Em alguns hortos aí distantes, e a gente coloca para revenda. Olha aí, você usando, né, a administração para administrar o seu canal do YouTube, fazer, né? De forma sólida, hoje é de forma não sólida, diferente. Já se prepara melhor, já sabe o caminho que tem que traçar. A gente pode resumir o nosso bate-papo do rapaz, né? Da pessoa que veio lá do galinheiro, que morou no galinheiro um dia, que passou, e hoje trabalha num centro cirúrgico com apoio, né? Com radiologia. Então, assim, é uma diferença, né? Assim, é gritante, grita. Você entende o que eu estou querendo dizer? Posso te contar uma coisa só de... A diferença de realidade? Sim, 3 minutinhos só. Até 4. Bem rapidamente mesmo. Até 4. Eu realizei estágio numa escola, agora, há pouco tempo, deve ter um ano atrás mais ou menos. Estágio de quê? De pedagogia. Pedagogia, tá? E esse estágio foi por intermédio de uma amiga. Um abração para Adriana, para sua família aí. Foi por intermédio de uma amiga, e ela falou assim: olha, essa escola é no quilômetro 32. E nós, numa fase muito difícil da vida, nós moramos no quilômetro 32. Muito difícil da vida. Numa casa alugada,
E nessa casa alugada, a gente tinha que fazer aquela escolha. Ou você faz as compras ou você paga aluguel. Como a gente fazia as compras ali na Praça do 32, e era uma casa de fundos, a gente tinha que ficar sentado ali na praça até altas horas da noite, para que o dono da casa não visse a gente chegando com as bolsas de compra, tá? Para ele não saber. Para ele não pensar assim, pô, vocês estão fazendo compra e não pagam aluguel? E olha que interessante, Eduardo, olha que interessante. Isso deve ter mais ou menos uns 30 anos atrás, mais ou menos. Certo. E agora, em 2023, 2024, eu estava fazendo estágio numa escola, né? Como docente, estagiário, como professor. E essa escola, a janela dela, dava exatamente para onde eu morei nessa mentira, casa. Velho. Tu sabia que eu me emocionei, cara? Eu falei assim, rapaz, da sua vida, eu saí daqui desse... Me arrepio, ó. Eu saí daqui desse bairro. História, velho. Vivemos uma situação aqui, meu irmão, quase passando fome nesse lugar. E hoje eu tô aqui, né, com essas crianças aqui, ministrando alguma coisa que aprendi durante a faculdade. Mano. E olhando aqui para esse pedaço de terra. A vida tem disso, né, cara? Rapaz, ela dá uns beijinhos Aí eu contei para essa amiga, ela, caramba, isso que impressonante. Mas ela não sabe realmente a impressão que aquilo dali é. A essência não sabe. Realmente é muito marcante. Né? Só quem viveu aqui. A gente tem uma ideia, né? Mas, assim, mas para quem viveu, eu falei, meu Deus, passando fome aqui nesse lugar. E agora eu tô aqui. De volta. E os pais recebendo os alunos. Ô, professor, diferente. E aí, professor? O professor falou, rapaz, como é que pode, né? Aquele menino e hoje... Vai olhar de onde viveu a criança e tentando mudar a realidade daquelas crianças daquele momento. Bom, pessoal, é isso. Você quer passar o seu contato, o seu canal do YouTube, para quem se interessar, passa aí pra gente, por favor, Anderson. Claro, olha, o canal no YouTube, ele inicialmente, ele era conhecido como Clube Mundo Verde, inicialmente. Só que eu fui orientado, né? O canal ele começou a crescer, hoje está chegando a 50 mil inscritos. Fui orientado assim, olha, o seu canal ele precisa ter uma identidade pessoal. Então, Clube Mundo Verde é muito vago. Então, seria algo interessante você colocar o seu nome. Eu falei, mas meu nome é Anderson. Eu falei, não, então Anderson Mundo Verde. Então o canal hoje no YouTube é Anderson Mundo Verde. O Instagram também é Anderson Mundo Verde, tá bom? E no demais, é o meu prazer e a minha alegria de ter tido essa manhã muito agradável com você aqui. Olha, eu posso falar a mesma coisa. Alcançou as minhas expectativas esse bate-papo. Eu tinha certeza que ia ser um bate-papo assim muito legal. Me identifiquei bastante com a sua história, né? E queria te agradecer demais, né, por você ter vindo aqui hoje, tirado um pedacinho do seu tempo. É o que eu costumo falar e já falava aqui. Esse vídeo ele vai registrar, ele registrou quando chegar lá na internet, né, no YouTube. Aquilo dali vai ser a sua história que a gente está contando aqui para a posteridade. Verdade. Né? Hoje a gente tem essa possibilidade da gente contar a nossa história e ficar registrado. Antigamente era mais difícil de se fazer isso. Então, assim, que bom que você aceitou o meu convite aqui para você vir bater esse papo na reinauguração da 3ª temporada do Pode Explodir. Muito sucesso. Amém. Graças a Deus pela sua vida. Obrigado. Muito obrigado, André. A mão dele está um pouco suada mesmo, pessoal. Tá. Mas muito obrigado pela tua participação aqui. Pessoal, reestreamos, né? Reestreamos o programa Pode Explodir, nossa 3ª temporada. Ative o sininho. Você que está assistindo esse programa por completo, você gostou? Você acha que a história do Anderson vai impactar, pode mudar a vida de uma pessoa? Então você pega o link, envia para essa pessoa, nos ajude. Como? Financeiramente? Não, de forma nenhuma. Ative o sino, nos siga, aquele negócio de sempre, né? Ative o sininho, nos siga, vá nas nossas redes sociais, no Instagram ou no YouTube, Pode Explodir, é simplesinho, o D mudo, né? Pode Explodir. Divulga, nós precisamos angariar pessoas, seguidores, porque esse trabalho eu tenho certeza que é um trabalho que vai ajudar e que está ajudando muitas pessoas, ok? Continuamos aqui, vocês aí, e vai ter mais surpresas. Daqui a pouco nós vamos preparar aqui, vamos ter plateia, as pessoas vão vir, vão poder vir, legal, vão interagir com os nossos convidados, vão poder fazer perguntas. Ué, mas eu nunca vi isso em podcast. Ué, mas quem disse que eu tenho que ser igual a todo mundo? Né? A inovação faz parte. Vamos ter música aqui, vai ter um amigo meu trazendo um som. Hoje ele não pôde vir, que ele machucou o dedo, coitado. Logo hoje, na inauguração, o meu amigo Billy não pôde estar aqui. Então, muita coisa boa está para vir por aí. Nos acompanhe, nos ajude.
Muito obrigado pela sua participação e estar aqui até agora no nosso canal. E valeu! Tchau, tchau, pessoal!